Oficialmente, bom dia, queridos. Já escutamos aqui 6 capítulos de Provérbios de Salomão, que eu amo, mas com Cid Moreira nós não podemos gravar, então só aqueles que estavam ao vivo puderam estar acompanhando conosco. Bom, precisamos decidir algo importante aqui agora. Está por aí, Elaine? Ou quem puder abrir a câmera. Estou aqui. Tudo bem. Estou pensando em fazer como nós fizemos semana passada. Ei, Luciana, tudo bem, querida? Que bom. Pensando em fazer como a gente fez semana passada, e a gente lê 2 livros, sabe? Mas apesar de que o outro tem 217 páginas, para ler esse que tem 120, esse tem 120 e poucas páginas, o outro 217, vai dar quase 400 páginas. Em 5 dias vão dar 80 páginas por dia, é puxado, né? Por que a gente não lê o livro dessa semana mesmo? Não tem a gravação. Primeiro, e aí, se sobrar tempo, a gente aumenta mais um? Não, assim, é porque tem que dividir os dias, né, Luciana? Se a gente não dividir hoje, aí não funciona, entendeu? Ah, tá. A gente pode também começar a ler aqui e ver até onde a gente vai, né? Isso também é possível, né? É que normalmente eu divido já em 5 dias aquilo que a gente programa fazer, né? O que está programado é o que estava programado é a gente ler esse livro, né? Um dia sem reclamar, né? É isso que estava na programação. E trocou. Você acha, Alain? Uai, se a gente não dá para começar o outro hoje, vamos nesse mesmo. E também o que a gente pode fazer é ler esse, e aí o que que ele trocou, cada um pode ler sozinho também, né? Porque acho que a gente não vai dar conta, é muita coisa, entendeu? Vai ficar muito extenso. A gente já leu um livro de 700 páginas aqui, né? Não, ok, mas a gente teve que dividir em 2 etapas no dia, né? 400 vai dar menos de 100 por dia. Em velocidade 2 vai dar 45 minutos por dia. O problema é comentário, né? Mais comentário, né? Acaba passando. Então. Não sei, eu acho que fica muito extenso. Na minha opinião, a gente lê esse e o outro livro, cada um lê sozinho, mas você que sabe. Tá bom, vamos nessa. Vamos ler isso aqui, vamos ver até onde a gente consegue chegar. Vamos ver. Um dia sem reclamar. Descubra porque a gratidão pode mudar a sua vida. Prefácio. Os males da ingratidão 2. O que é a gratidão? Por que ser grato 4? Porque é tão difícil ser grato 5. Como ser grato? 7 exercícios de gratidão. Bônus. Como agir com os ingratos? Prefácio. Caminho da gratidão. A gratidão, mais que nobre gesto de reconhecimento, permite enxergar a realidade de modo diferente. Cultivá-la de modo profundo é essencial, conforme bem indica o Papa Francisco. Gratidão não é simplesmente uma palavra amável para se usar com os estranhos e ser educado. Ser grato é sinal de maturidade, virtude dos que são reverentes à vida, e a exemplo de Jesus Cristo, permanecem serenos mesmo ante as adversidades. Quem é grato tem clareza sobre essa realidade, por isso é mais feliz.
Aos que enfrentam enfermidades, situações de miséria, até mesmo a solidão, mas não se abatem pela tristeza, apegam-se à esperança e experimentam profunda alegria. Percebem que a existência não se restringe às dores, também efêmeras. Essa profunda compreensão é coerente com o que ensina a fé cristã. A palavra de Deus, fonte inesgotável de valores, em muitas passagens, orienta o ser humano a ser grato. A exemplo da indicação de São Paulo, apóstolo na primeira carta aos Tessalonicenses: dai graças em toda e qualquer situação, porque está à vontade de Deus, no Cristo Jesus, a vosso respeito. Seguir a vontade de Deus é caminho para a liberdade e a genuína alegria. A gratidão transforma o coração, ilumina os olhos para enxergar as muitas riquezas, dons de Deus oferecidos à humanidade, conduz ao reconhecimento do bem que se recebe do próximo, do irmão. Agradecer sempre com sinceridade fortalece o sentido de reverência e respeito, cria e consolida vínculos de proximidade e reciprocidade. Gratidão é remédio com poder para superar sentimentos que obscurecem a vida, fecundando a capacidade moral de ser melhor a cada dia. Cura a soberba, a inveja e o orgulho, venenos na vida pessoal, articuladores de uma sociedade que adota as dinâmicas desastrosas da disputa, do ódio e do individualismo. Discípulos. Bom, queridos, então vamos escutar o segundo capítulo. Bora lá. O primeiro capítulo, na realidade, da segunda gravação. 2. O que é a gratidão? O que se faz quando se ganha algo? Tom Hanks agradeceu a sua esposa e a seus filhos por receber o Globo de Ouro pelo conjunto de sua obra em 2020. Malala Yousafzai agradeceu a seus pais e a seus professores por receber o Prêmio Nobel da Paz em 2014. O treinador Jorge Jesus, do Flamengo, agradeceu a torcida rubro-negra pelo apoio ao time em 2019, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Andrew Sannes agradeceu, em 2017, a Lily Ross, por lhe ter doado o rosto de seu falecido marido em um dos transplantes de rosto mais bem-sucedidos de todos os tempos. Os israelitas compilaram no livro dos Salmos inúmeras orações de agradecimento, e o grande filósofo Aristóteles, 322 a.C., percebeu que o discurso de agradecimento é uma constante nas relações humanas, ao ponto de dedicar-se a analisar o chamado discurso demonstrativo, em que se elogia ou se censura alguém, e, consequentemente, em que se agradece ou se repreende alguém, ou algum feito. E é impressionante que, ao sistematizar os discursos em 3 tipos, Aristóteles pense que haja um deles dedicado precisamente ao agradecimento. O agradecimento é a resposta adequada do ser humano quando recebe algo. Em geral, nós agradecemos quando alguém segura uma porta de elevador para entrarmos ou quando nos telefonam para dar uma boa notícia. Somos gratos quando recebemos algo de alguém. Somos gratos por Paul McCartney ter composto Yesterday. Somos gratos pelas defesas de Taffarel na Copa do Mundo de Futebol de 1994. Somos gratos por Clarice Lispector ter escrito A Hora da Estrela. Também podemos ser gratos ao nosso gato quando se aconchega a nós, ronronando. Somos gratos quando recebemos um presente. Somos gratos porque reconhecemos o bem que alguém nos fez. Mas não são só as palavras que expressam a gratidão. Há, por exemplo, o caso de Luiz. Desde cedo, Luiz trabalhou no porto de Manaus em um armazém que era de propriedade de seu pai, Mário, um homem muito simples e rude. Quando completou 18 anos, Luiz encheu-se de coragem e, com certo temor, pediu ao pai que começasse a lhe pagar um salário mínimo pelo seu serviço. Até então, Luiz nunca havia recebido por seu trabalho, mas ele já namorava com Ana e queria se casar com ela algum dia. Quando Luiz pediu ao pai que passasse a remunerá-lo, este o despediu. Luiz então procurou seu padrinho, Francisco, dono de um pequeno hotel, para pedir-lhe um emprego. Mas Francisco lhe fez outra proposta. Durante um ano, pagaria um salário mínimo por mês a Luiz, não para que ele trabalhasse, mas para que ele estudasse para o vestibular de Direito na Universidade Federal do Amazonas. Luiz agarrou aquela oportunidade com muito entusiasmo, e em parte por seus dons naturais, em parte por causa do estudo que aquela bolsa lhe proporcionou. Luiz passou em primeiro lugar no vestibular. Luiz se casou com Ana no dia seguinte à sua formatura no curso de Direito. Seu primeiro cliente foi um libanês chamado Said, que pagou pelos serviços prestados com uma pequena sala em um prédio comercial, onde Luiz instalou seu escritório. Graças a seu talento, o escritório cresceu para se tornar um dos maiores escritórios de advocacia de Manaus. Passados muitos anos, Francisco morreu. O hotel de Francisco havia ido à falência 20 anos antes e era Luiz quem mantinha seus padrinhos com uma mesada. Luiz havia também custeado toda a educação dos 2 filhos de Francisco, e foi ele quem sustentou a viúva de Francisco até sua morte. No ano passado, Said morreu. Sua viúva procurou por Luiz e pediu-lhe que cuidasse do espólio de Said. Para surpresa de Luiz, ao começar a inventariar os bens, ele descobriu que, antes de morrer, Said havia consumido quase todo o patrimônio de sua empresa em maus negócios. Luiz nunca pensou em cobrar da viúva de Said pelo inventário, mas também nunca pensou que iria fazer o que fez. Ao final do processo, Luiz não só não cobrou pelo serviço, como também doou à viúva a sala que Said lhe dera em pagamento, muitos anos antes. Ele disse para a viúva: a sala que o seu Said me deu, quando comecei a advogar, valia muito mais do que o serviço que prestei para ele, e sempre pensei que aquilo era injusto. Entenda, dona Joana, não estou fazendo caridade, estou fazendo justiça. Essa é uma história real sobre generosidade movida por gratidão. Agradecer, questões linguísticas. Em todos os idiomas há uma palavra ou frase para expressar gratidão. Gracias em espanhol, thank you em inglês, danke em alemão, grazie em italiano, tak em norueguês, efaristó em grego, toda rabas em hebraico, tesekura em turco, azanti em swahili, spasiba em russo, muito mes em romeno, shukra em árabe, daniavad shukri em hindi, arigato em japonês, doshi em mandarim. Mas em português, a palavra para agradecer tem um significado especial, se a comparamos a outras línguas modernas. O professor Antônio Novoa, em um vídeo que ficou famoso na internet, que você pode assistir com o QR Code abaixo, distingue 3 níveis do agradecimento. Palavra com a mesma origem etimológica de gratidão e de graça, a partir do ensino de São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. Para Tomás de Aquino, há 3 graus na gratidão. O primeiro é que o homem reconheça o benefício recebido. O segundo consiste no louvor e na ação de graças. O terceiro consiste em prestar a retribuição no lugar apropriado e no momento oportuno, de acordo com as posses de cada um. O nível mais superficial
de agradecimento é o nível do reconhecimento meramente intelectual. Meu intelecto reconhece que alguém me foi útil. Esse é o nível da língua inglesa, em que a expressão para o agradecimento é thank you, de to think, pensar, ou da alemã, em que a palavra é danke de denken. Aliás, é interessante notar que em alemão, pelo menos no dicionário, agradecer, danken, vem antes de pensar, denken. O nível intermediário é o nível do favor que se presta, nível da língua francesa, em que a expressão para agradecimento é merci, pois recebo uma mercê, um favor, uma graça, mesma ideia do castelhano gracias e do italiano grazie. O nível superior é o nível do vínculo, o nível em que nos sentimos ligados a alguém pelo que nos fez, nível da língua portuguesa, em que a expressão de agradecimento é obrigado, eu me sinto obrigado diante de você pelo que você me fez. Mas obrigado a quê exatamente? A palavra agradecer e a palavra gratidão vem do latim gratia, que por sua vez, vem do grego charis, que quer dizer graça, dom, presente recebido, algo que recebemos de outra pessoa, de Deus ou da natureza, algo que é importante para nós, mas que nós mesmos não podemos prover, algo que só podemos gozar e usufruir se nos for dado. A partir da Septuaginta, descobrimos que a palavra hebraica que lhe corresponde é HNN, ou em, que significa um favor gratuito, intencional e especial feito pelo soberano ao súdito. Gratidão envolve alguém que presenteia algo voluntariamente a outra pessoa que não pode prover-se desse bem ou dom, indicando, portanto, uma carência de quem recebe algo, carência não só porque não possui a coisa, mas, sobretudo, porque não tem condições de conquistar ou adquirir aquilo. Essa carência, ou dependência, envolvida na gratidão, é o que leva a Vitória Kempis a defini-la como o sentimento dos pobres, dos que nada têm, e a quem tudo vem dado pela graça por alguém, ou, como Jesus Cristo aponta no Sermão do Monte, o sentimento dos humildes de espírito. Dependência. A dependência é a fonte da gratidão, que é uma resposta positiva sob a forma de um sentimento a um benefício voluntariamente concedido a que não se tem direito. Ser grato é reconhecer que aquilo que é importante para nós não depende apenas de nossas forças, ou melhor, depende principalmente, ou exclusivamente, de outra pessoa. Isso também significa que, por depender da vontade de outra pessoa, não temos o direito de reivindicar tal bem ou dom, ele nos vem de graça. Nós, seres humanos, somos essencialmente seres dependentes. Já fomos comparados a outros seres vivos, desde abelhas até vírus. Mas talvez o ser a que mais nos assemelhemos sejam os líquens. Líquens são o produto da simbiose entre duas outras espécies, as algas e os fungos. Se tiramos as algas dos líquens, não há líquens, mas fungos. Se tiramos os fungos dos líquens, não há líquens, mas algas. Nós somos exatamente assim. Dependemos tanto uns dos outros que, se tirarmos os outros, deixamos de ser o que somos, e talvez nem possamos existir. Somos dependentes uns dos outros, e é pouco provável que haja outros animais como nós, que dependam tanto de seus pais simplesmente para sobreviver durante boa parte de sua vida. A modernidade, no entanto, difundiu no Ocidente a ideia de que somos seres autônomos, independentes, os únicos responsáveis por nosso destino. É quase impossível discutir aqui as causas que deram origem a esse modo de nos concebermos, mas podemos apontá-las todas na Europa dos séculos XV e XVI. O humanismo, o renascimento, o desenvolvimento do capitalismo, as grandes navegações, a reforma protestante e a revolução científica levaram o ser humano a conceber-se, primeiro, epistemologicamente, como a fonte do conhecimento, depois, eticamente como ser autônomo, e finalmente, econômica e politicamente como burguês que se sustenta no próprio mérito para se inserir no mundo social, independentemente de outros seres humanos. No arcabouço dos ideais modernos, aparentemente cada um de nós é o único responsável pelo seu próprio destino. Nossas escolhas e nosso empenho em realizá-las parecem ser para nós os únicos responsáveis por sermos quem somos. Trata-se de um equívoco. Há muito de nossas próprias escolhas naquilo que somos, mas há também agentes externos que não controlamos que também determinam que sejamos quem somos. Chame-se a isso de Deus, destino, sorte, coincidência ou simplesmente acaso. Como ensinava Sêneca a seu discípulo Lucílio. O destino guia quem o segue, mas arrasta quem lhe resiste. Uma alma verdadeiramente grande é aquela que se confia ao destino. Mesquinho e degenerado, pelo contrário, é o homem que tenta resistir, que acha preferível corrigir os deuses a emendar-se a si próprio. Sabe as palavras, a maior parte de nossa vida depende muito mais do destino do que de nosso simples desejo, e é por isso que o filósofo chinês Confúcio, século 6 a.C., entendia que a única coisa que dependeria exclusivamente de nós seria o nosso caráter. Não podemos escolher se seremos ricos ou pobres, mas podemos escolher se seremos honestos ou desonestos. Não podemos escolher se seremos saudáveis ou doentes, mas podemos escolher se teremos ou não coragem para enfrentar a doença. Somos seres dependentes. Dependemos uns dos outros e de fatores que não controlamos. Por mais legítimo que seja estabelecer metas e objetivos na vida e procurar os meios necessários para implementá-los, nada pode nos assegurar que eles serão atingidos. Não podemos escolher nosso futuro, mas podemos escolher a gratidão, independentemente do que nos aconteça. A ingratidão. A ingratidão, por sua vez, consiste em não retribuir a graça ou presente recebido, ou pior, em esconder dos outros o fato de se ter recebido uma graça ou dom de um terceiro, ou ainda pior, em nem sequer reconhecer que se recebeu uma graça, presente ou benefício. A fonte da ingratidão é a soberba, a arrogância de quem se vê superior aos demais, por isso afirma não depender de ninguém, concebendo-se a si próprio como autossuficiente. Mas essa soberba é irracional e não resiste ao teste da realidade. Para sermos concebidos, precisamos de duas pessoas, uma das quais irá nos gerar. Ao morrermos, precisaremos de pelo menos mais 4 que carreguem o nosso caixão. Entre o nascimento e a morte, precisamos de milhares de outras pessoas. Parafraseando o grande escritor inglês C.S. Lewis, de 1898 a 1963, o soberbo vê a todos como dependentes de si, mas não consegue perceber que ele também depende de outros. Por isso a soberba corrói a possibilidade mesma do amor, do contentamento e até do bom senso. A relação entre a soberba e a ingratidão já foi observada por Miguel de Cervantes, de 1547 a 1616, em uma carta que seu personagem Dom Quixote escreveu a Sancho Panza, aconselhando sobre como deveria agir para ser um bom governador. Dom Quixote lembra a seu fiel escudeiro que a ingratidão é filha da soberba. Um coração ingrato é terreno fértil para todo tipo de maldade. Se a gratidão é fruto do reconhecimento da dependência, o egoísmo e a soberba são a origem da ingratidão. Por isso o filósofo André Comte Sponville afirma que o egoísta é ingrato, não porque não goste de receber, mas porque não gosta de reconhecer o que deve a outrem. Alguns podem pensar que a fonte da ingratidão não seria a soberba, mas a nossa dificuldade em aceitar as coisas como são. Dificuldade gerada pela distância entre o ideal e o real, quando há o primado absoluto do princípio do prazer sobre o princípio da realidade, característico da vida das crianças. Ou seja, temos dificuldade em lidar com a distância que muitas vezes existe entre nossos desejos e expectativas em relação à vida, e a realidade que se impõe diante de nós, que pode ser mais árdua que nossos planos e até brutal.
Mas quando investigamos a fundo, descobrimos que essa distância não é a causa originária da ingratidão. No máximo, é uma causa derivada, decorrente da visão exagerada e deturpada que formulamos sobre nós mesmos. Temos a tendência de projetar sobre nossas vidas uma expectativa descomedida, exagerando nosso valor em detrimento do valor dos outros. Iludimos a nós mesmos sobre o poder que temos de conduzir nossa vida como quisermos, sobre o poder que temos sobre nosso destino. São o egoísmo e a soberba que elegem a nós como critério e modelo para o mundo, que produzem uma defasagem entre o ideal e o real. A ética da gratidão. Não basta dizer o que a gratidão é, precisamos saber também o que a gratidão não é, e o mesmo ocorre com a ingratidão. Por exemplo, ingratidão não se confunde com traição. Há, evidentemente, uma profunda conexão entre ambas, pois implicam a ideia de se retribuir um bem com o mal. Por isso, ingratidão e traição muitas vezes são tratadas como sinônimos. Mas se é verdade que todo traidor é um ingrato, não é verdade que todo ingrato é um traidor. A traição é um tipo de ingratidão que remete ao futuro. Alguém trai hoje uma pessoa a quem deveria ser fiel por gratidão, a fim de obter um benefício no futuro. Enquanto a ingratidão, em sua forma mais comum, remete ao passado, eu reajo hoje de maneira indigna a um favor ou benefício que me foi prestado por alguém ontem. A traição ocorre quando instrumentalizamos de maneira ingrata a nossa ação para obter uma vantagem, diferente da mera sensação de sermos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Por sua vez, a gratidão não é uma simples retribuição de uma ação benéfica, mas a retribuição do sentimento que motiva a eventual retribuição. A retribuição da ação é importante, mas ela pode ser apenas um modo de não gerar interdependência, um modo de se desvincular de alguém, e não de se vincular. Retribuir a ação é pagar, ficar quite, não dever mais nada a alguém, e isso pode ser feito independentemente de qualquer virtude ou sentimento da pessoa que retribui. Enquanto a gratidão é mais do que isso. Gratidão é sair do 0 a 0, que a ideia de retribuição envolve. Conte Sponville observa que, se a gratidão fosse apenas pagar um favor com outro favor, então ela seria servilidade disfarçada, egoísmo disfarçado, esperança disfarçada. Só se agradece, ria para se ter mais, disse obrigado mais pensa-se mais. Não seria virtude, seria vício. Além disso, retribuir é, em muitos casos, impossível. Como retribuir alguém que me doou um rim? Quanto vale o órgão para que eu fique quite? E é provável que nos sintamos tanto mais gratos quanto mais difícil for a retribuição. A gratidão não é, portanto, apenas agradecer, expressar o reconhecimento pelo favor recebido, porque agradecer é dar, ser grato é dividir. A gratidão também não é algo que se produz agregando-se algo ao outro, como um pagamento por aquilo que nos fez, mas algo que se produz em nós, uma dívida que é ao mesmo tempo uma forma da alegria que se manifesta como contentamento em receber. Há uma história real que ilustra bem essa ideia. Regina havia ido à escola de sua filha, Maria, buscá-la para trazê-la para casa. A porteira da escola disse-lhe que Maria havia passado mal e estava na enfermaria da escola. Regina correu até a enfermaria e encontrou sua filha sentada na maca. A enfermeira disse que ela estava bem. Regina se aliviou e foi com Maria até o carro. Depois de 20 minutos de trânsito, no meio de um engarrafamento, Maria começou a passar mal novamente, reclamando de dor e suando muito. De repente, Maria vomitou e desmaiou. Regina ficou desesperada. O trânsito estava parado. Regina começou a dirigir de maneira perigosa, costurando entre os carros, com o pisca-alerta ligado, para tentar chegar rapidamente ao hospital. Em uma dessas manobras, Regina quase derrubou a motocicleta de um entregador de pizzas. O motociclista alcançou o carro de Regina e, antes de dizer qualquer coisa, olhou para dentro do carro, viu Maria desmaiada, Regina aflita, e entendeu tudo. Dona, vou abrir caminho para a senhora, disse o motociclista, e saiu buzinando e pedindo passagem com os braços. Eles chegaram em 5 minutos ao hospital. Regina correu com a filha nos braços em direção à portaria, e quando olhou para trás, lembrou que deixará sua bolsa dentro do carro e o carro aberto. Regina fez menção de voltar, mas o motociclista gritou: "Não se preocupe, dona, eu cuido do carro até a senhora poder voltar." Regina pensou: já devo a vida de minha filha a esse homem. Se ele furtar a bolsa, ainda assim terá valido a pena, e consentiu de longe. O marido de Regina chegou 40 minutos depois, viu seu carro aberto, com o pisca-alerta ainda ligado, agradeceu ao rapaz que estava cuidando dele, dispensou, trancou o carro e entrou. Maria já estava melhor e Regina saiu, sem saber que o marido já havia dispensado o motociclista de seu posto. Regina não encontrou o motociclista. Sua bolsa e seus pertences estavam trancados dentro do carro. Regina nunca soube nem sequer o nome do rapaz, nunca conseguiu agradecer-lhe, mas, desde que isso ocorreu, há 10 anos, ela ora por ele todas as noites. O fato de ela não ter retribuído não significa que não seja grata. O filósofo Baruch Spinoza, de 1632 a 1677, afirmou em sua Ética que o agradecimento ou gratidão é o desejo ou empenho de amor pelo qual nos esforçamos por fazer bem a quem, com igual afeto de amor, nos faz bem. Se considerarmos que, segundo Spinoza, o amor é uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior, então a gratidão é a alegria por termos recebido de alguém algo que nos era importante e que não éramos capazes de alcançar por nós mesmos. Alegria que nos vincula pela interdependência ao outro, a quem queremos bem e por isso a quem também fazemos o bem. Gratidão envolve reciprocidade. Gratidão é uma das maneiras de dizer amor. Por isso a gratidão, apesar de se manifestar em quem recebe o dom, mais do que em quem o concede, não se encerra naquela pessoa. Gratidão é também compartilhamento solidário do dom, amor que transborda gerando serviço, que gera novamente amor. Como diz Vitória Kempis, a capacidade de agradecer não só mostra que se valoriza o que se tem, mas se constitui em um caminho para a solidariedade com os que não têm. Há, portanto, uma importante questão ética na gratidão. Ela apresenta uma justificativa para a ação, o reconhecimento da dependência que temos uns dos outros, e vincula determinado sentimento que se produz na pessoa agradecida por seu ato, uma espécie de amor. Muito bem, queridos. Uau! Duas coisas que eu quero trazer aqui que são importantes, né? A primeira é esse estado de gratidão. Eu passei por uma situação que foi um pouco parecida com isso, aqui no condomínio mesmo. Um dia eu descendo de elevador, eu vi uma mãe carregando uma filha, a filha devia ter uns 5 anos de idade, e estava com o braço quebrado. Eu já não tinha mais carro, não tenho carro desde 2013, né?
Eu optei em não ter mais carro. Desde 2013. E eu vi o desespero daquela mãe e ela, eu não lembro se ela falou, eu não tenho carro, sei lá, alguma coisa assim. E eu tinha R$ 50 na minha carteira. Eu peguei, tirei e dei, e eu não sabia quem era a mãe, não tinha ideia quem que era. Peguei, tirei R$ 50. Você imagina, há 10 anos atrás, R$ 50, né? Hoje é o quê? R$ 500? Sei lá. Sei lá quanto, 150, R$ 200, não importa. Essa mulher descobriu onde eu morava, aqui no prédio, porque ninguém me conhece, eu sou muito isolado aqui no meu apartamento. Querendo me devolver o dinheiro, eu não quis, não aceitei de volta o dinheiro. E até hoje essa mulher me encontra no elevador e me chama de anjo. Ah, meu anjo, você é meu anjo. E é exatamente isso, né? Assim, minha vizinha aqui também é interessante, ela teve uns gêmeos, e essa menina era gêmea também, a que quebrou o braço. Hoje elas são grandes, são mulheres já, 20 e tantos anos. Essa minha vizinha aqui teve uns gêmeos também, quando teve, eu comprei um presentinho, levei o presente para os gêmeos. São atitudes assim. E, e nós fazemos uma aliança ativa, nós temos feito, né? Todo dia buscar um momento no dia anterior que a gente teve muita gratidão no nosso coração. Uma situação que a gente viveu e que nos alegrou e trouxe realmente gratidão de ter vivido aquilo com aquelas pessoas, etc. Isso muda muito, sabe? Você dormir agradecendo o dia, acordar agradecendo aquilo que você já tem, mas de forma genuína, com graça. Não é burocraticamente fazendo isso, porque eu devo agradecer porque eu tenho casa, tenho cobertor, tenho não sei o que, não. É você enchendo mesmo seu coração de graça, assim, por ter aquilo, né? E não por obrigação, por merci, por graça e merecimento. A outra questão que eu quero trazer é a questão da dependência. Eu concordo parcialmente com o que ele trouxe aí. Eu vejo que a raça humana, ela em determinadas situações, como ele colocou, quando você nasce, você depende de outros seres humanos. Diferentemente de outros animais, girafa, cavalo, por exemplo, nasce, cai e já sai andando, né? E se a égua, né, que gerou, não fizer nada, ela pode sobreviver, né? O cavalinho pode sobreviver. Ser humano não. Se mamãe der a luz e o bebê ficar ali, ele morre, né? Não tem jeito. Então, o ser humano, ele é, em determinadas situações, dependente de outros seres humanos, né? Agora, nós precisamos entender que nós não somos seres humanos. Nós estamos seres humanos. Nós somos almas encarnadas nesse corpo. Então, esse estado de dependência, ele não pode ser uma dependência sem ação, como se a minha ação dependesse do outro. Não depende do outro. A minha ação e a minha concretização depende de mim. Também não concordo com algo que ele trouxe aí, que o nosso sucesso ou insucesso não depende de nós. Depende das nossas atitudes. Do nosso poder de visualização, de tudo isso que a gente trabalha,
que a gente vem trabalhando, né? Então, eu sentia uma fala de um pouco limitada, sabe? Nesse lugar. Uma outra coisa que eu não quero... Eu ia até procurar aqui, não quero entrar muito no mérito, porque não faz... Deixa eu ver se tem aqui. Uma outra coisa que eu dei uma vez uma palestra sobre a palavra obrigado e gratidão, né? E estou tentando buscar aqui para ver se tem alguma coisa, não. Não está aqui. E aí, quando eu busquei a origem, a epistemologia, né, da palavra obrigado, ela traz essa questão da distorção do obrigado como obrigação. Mas a origem dela não é essa. A origem dela é uma origem de você estar grato pela dívida concebida por aquilo que foi feito para você. Essa é a origem da palavra obrigado, diferentemente do que ele coloca aí no livro, né? Então, a palavra ela foi distorcida ao longo do tempo dessa obrigado por obrigação, que não é a origem dela, né? E que é diferente de gratidão, mesmo na origem da palavra obrigado. A gratidão ela pressupõe esse lugar mesmo, de você ser grato simplesmente por ser grato por aquilo ali. Muito bem, vamos ao terceiro capítulo. Tá tudo aí, a gravação toda tá aí, né? Só. Posso fazer só um comentário? Sim, Brasília. Claro. Obrigada. A gratidão é a memória do coração. Esse é um ditado que eu vi numa frase francesa e me encantou muito. Porque quando você tem gratidão, seu coração se exulta na gratidão. Eu estava com umas amigas viajando em Natal e eu sou muito independente, eu sei disso. Aí uma amiga minha me disse assim, Brasília, me deixa eu te ajudar. É aquele dia que eu percebi que eu era muito independente. Então, eu sou grata a ela por ter me falado isso. E a gente é, sim, dependente uns dos outros. Se você não é dependente de alguma coisa, você é dependente pelas suas experiências, de um sentimento, de uma palavra, de um olhar. Eu acho isso muito interessante e muito importante. Desculpa, eu sei que nós pensamos diferente, mas tudo bem. Tá tudo bem? Nós quem? Você pensa diferente de mim, eu penso diferente dos outros, todos nós pensamos diferente. Todo mundo pensa diferente, mas eu comungo com o seu pensamento aí. Não divirjo, não. Só, eu não estou vendo Obrigada, o capítulo 4 aqui. Eu vou soltar o 3 enquanto você vê aí, tá? Por que ser grato? A utilidade da gratidão. Há uma fábula de Esopo que se chama A Formiga e a Pomba. Ela conta que uma formiga começou a se afogar na água. Uma pomba que voava por ali viu a cena e, tomada de compaixão, arrancou um galinho e jogou na água, pelo qual a formiga se salvou. Passado algum tempo, um passarinheiro besuntou caniços com visgo e prendeu a pomba. Vendo isso, a formiga mordeu o pé do passarinheiro, que se desequilibrou e agitou o caniço, facilitando a libertação da pomba. Veja como, em primeiro lugar, a gratidão estabelece vínculos de solidariedade entre aquele que recebeu um favor e aquele que o praticou. Por meio da gratidão, os relacionamentos deixam de se pautar apenas por padrões utilitaristas, nos quais o outro só importa quando nos é útil. A solidariedade é um efeito colateral da gratidão. Em segundo lugar, a gratidão também embeleza as pessoas, torna-as mais atraentes. Para além do conceito jurídico e teológico de Chares, há nessa palavra grega um sentido estético. Os filósofos gregos Platão, 428, 327 a.C., e Plotino, 205, 270, afirmavam que algo era belo se tivesse graça, se fosse gracioso. A beleza de algo dependeria do fato de que há uma característica intrínseca àquilo que é belo que não pode ser reduzida a outros conceitos, como proporção, harmonia ou dignidade, e que faz com que a coisa seja altamente apreciada em si mesma do ponto de vista estético. Pode parecer que quando dizemos que a gratidão embeleza a pessoa, devemos estar usando o termo beleza metaforicamente, com um sentido completamente diferente
do que atribuímos ao termo quando dizemos que uma modelo famosa ou que uma obra de arte é bela, é graciosa. Mas é exatamente o contrário, algo intrínseco, e nesse sentido, exclusivo, à elegância inquestionável de Costanza Pascolato, ao drama e à perfeição dos afrescos de Michelangelo na Capela Sistina ou ao cuidado do advogado Luís com seus benfeitores, algo intrínseco a quem concede um favor, um dom ou uma graça, mas também intrínseco a quem, movido pela gratidão, desenvolve determinado sentimento em relação ao benfeitor, fazem deles pessoas graciosas, fazem deles seres únicos e dignos de alto apreço. Em terceiro lugar, a gratidão é fonte de felicidade, alterando nosso cérebro e afastando a depressão, melhorando nosso sono, estimulando nossos relacionamentos amorosos e aumentando a nossa imunidade biológica. O professor Glenn Fox realizou um experimento para determinar essa conexão, expondo voluntários a depoimentos gravados por sobreviventes do Holocausto que se salvaram com a ajuda de outra pessoa. Os testemunhos foram traduzidos para a segunda pessoa, como se o depoimento fosse vivido pela pessoa que o ouvia, algo mais ou menos assim. Imagine que, em uma noite de inverno, em um campo de concentração, você recebesse um agasalho de outro prisioneiro, pedindo aos voluntários que tentassem se imaginar efetivamente naquelas situações. Esses voluntários foram submetidos a exames de ressonância magnética e descobriu-se que, naqueles que reportavam um sentimento de gratidão ao ouvir o depoimento, observava-se uma alteração na atividade das regiões do cérebro associadas à empatia, à regulação das emoções e ao processo de alívio do estresse. Algumas dessas regiões do cérebro também são estimuladas quando socializamos ou sentimos prazer, como afirmou a poeta Bruna Beber. A felicidade é muito mais desconcertante que a dor. Joel Wong e Joshua Brown descobriram algo semelhante em outra pesquisa. Eles dividiram 300 voluntários em 3 grupos. Os integrantes do primeiro grupo escreveram semanalmente uma carta de agradecimento a alguém durante 12 semanas, ainda que não fosse necessário que efetivamente enviassem a carta ao destinatário. De fato, apenas 23% dos voluntários desse grupo enviaram suas cartas. Nesse período, os integrantes do segundo grupo escreveram semanalmente uma carta sobre seus sentimentos negativos com relação às suas vidas. O terceiro grupo, de controle, não escreveu qualquer carta. O que Wong e Brown descobriram é que os integrantes do primeiro grupo reportaram uma melhora gradual de sua condição psíquica à medida que escreviam suas cartas. Os pesquisadores, então, supuseram que isso ocorreu porque a gratidão nos liberaria de emoções tóxicas ao criar laços mais profundos entre as pessoas. Os pesquisadores notaram, por exemplo, que o uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural nós foi mais comum nas cartas escritas por pessoas do primeiro grupo do que nas cartas dos integrantes do segundo grupo, e que naquelas cartas também houve menos expressão de sentimentos negativos, tais como ressentimento e raiva. Além disso, um fato notável é que mesmo os integrantes do primeiro grupo que não enviaram suas cartas perceberam melhor em suas condições psíquicas. Não é, portanto, a comunicação da gratidão a um benfeitor que produz em nós a felicidade, mas o fato de nos tornarmos conscientes do sentimento de que somos gratos. A neurociência e a psicologia comprovam que a gratidão reprograma nosso cérebro de tal forma que nos tornamos aos poucos mais felizes. Para além da utilidade, comunidade e condição humana. Ninguém nega que a gratidão seja útil. Quando se é grato, geramos laços de solidariedade e de fraternidade que nos amparam e nos consolam. Quando somos gratos, tornamos-nos mais atraentes e mais felizes. Mas se fosse apenas isso, talvez bastasse que parecêssemos ser gratos, que aguíssemos como se fossemos gratos, sem que nosso sentimento se alterasse. Por causa das pessoas que possam manter uma aparência de gratidão, apenas para desfrutar de benefícios práticos. O moralista francês François de La Rochefoucauld disse com sarcasmo: gratidão é meramente a esperança secreta por favores posteriores. Parecer ser grato é útil, mas basta aprofundarmos nossa reflexão para percebermos que a gratidão vai além da aparência e da utilidade. A gratidão diz respeito à ética inerente à nossa condição humana. Em várias religiões, a gratidão marca nossa relação com Deus ou com a esfera da espiritualidade. O budismo, por exemplo, afirma que a gratidão produz o contentamento, que é considerado o maior de todos os tesouros. Esse é também o caso do judaísmo. Segundo a tradição rabínica, ninguém pediu para nascer, e por isso o fato de que estamos aqui é um dom divino, fruto da graça de Deus, sendo nossa vida um bem que não podemos prover por nós mesmos, mas de que obviamente necessitamos. Uma das cerimônias em que a percepção dessa realidade se concretiza é o Birkat Gomel. Antes da leitura da Torá, a lei escrita por Moisés, alguém que sobreviveu a um grande perigo vai à frente da sinagoga e pronuncia uma bênção de agradecimento. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que concede aos culpados beneficência, pois concedeu a mim o bem, ao que toda a congregação responde: Amém. Aquele que te concedeu o bem, ele te conceda todo o bem. Sempre. O agradecimento nos torna conscientes de que nossa vida é frágil e está sempre na dependência de nosso relacionamento com outros, seja com Deus, seja com a comunidade. A gratidão permite-nos estabelecer relacionamentos profundos e verdadeiros com as pessoas, sem o que não podemos ser felizes. O ingrato se relaciona com os outros apenas superficialmente e esporadicamente, porque não envolvendo reciprocidade de afeto. Apenas a dimensão externa das ações é requerida em seus relacionamentos, e por isso ele não pode nem conhecer nem ser conhecido verdadeiramente pelo outro. Os relacionamentos superficiais, entretanto, inviabilizam a vida em sociedade no longo prazo. A gratidão produz vínculos sociais, e vemos isso, por exemplo, nos mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Entre eles, há um que diz: honra teu pai e tua mãe, conforme o Senhor, teu Deus, te ordenou, a fim de que teus dias se prolonguem e que sejas feliz sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Trata-se de um princípio ético de justiça intergeracional. Assim como nossos pais manifestaram seu amor por nós, quando éramos incapazes de prover nosso próprio sustento, chega a hora de retribuirmos. Por acaso não é esse o fundamento ético do sistema de repartição da previdência social vigente no Brasil, em que uma geração custeia os benefícios sociais da geração que lhe antecedeu? Não necessariamente com bens, mas também com eles, se preciso for, mas sempre com amor. A gratidão recorda que somos como os nós de uma trama que nos prende uns aos outros, como na música de Arnaldo Antunes. Antes de mim, vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim, e estamos todos aqui no meio do caminho dessa vida vinda antes de nós, estamos todos a sós no meio do caminho dessa vida e estamos todos no meio. Quem chegou e quem faz tempo que veio, ninguém no início ou no fim. Em nosso nascimento, fomos naturalmente inseridos em uma família, com seus hábitos, seus valores, seus padrões de comportamento, que ajudaram a moldar quem somos. O mesmo se dá com a nação em que nos inserimos. A maioria de nós não o fez voluntariamente, mas por nascimento. É verdade que podemos mudar de família e até de nação. Mas o fato de que somos seres humanos nos insere definitivamente nessa grande comunidade que não conhece limites temporais ou espaciais, da qual não podemos sair. A humanidade. Temos uma linhagem genética e cultural que nos constitui seres humanos e que nos liga uns aos outros. Temos um destino comum.
Devemos ser gratos por isso, e é por meio da gratidão que nos apropriamos da nossa condição de membros dessas comunidades. A gratidão, enfim, nos torna mais aceitáveis aos olhos dos seres humanos, mas nos torna também mais aceitáveis aos nossos próprios olhos, porque nos torna fortes. Reconhecer-se carente, vulnerável e dependente é abrir mão de toda soberba, é sobretudo reconhecer-se humano, permitindo que se estabeleçam vínculos de solidariedade entre nós. Conhecer a própria fraqueza é benéfico, reconhecer nossa dependência nos fortalece, como escreveu o apóstolo Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. 4. Por que é tão difícil ser grato? Então, esse capítulo 3, interessante esse lugar do meio do caminho, né? Como ele coloca essa questão do meio do caminho. E você é inserido dentro de um texto, de um contexto, né? Você está sempre inserido num lugar, né? É interessante essa visão. Tem uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, que é com a identificação, né? Ele traz aí essa questão quando nós nos reconhecemos como seres humanos, isso é um perigo. É um perigo, né? É entender que estamos humanos, né? Mas sem identificação com esse lugar. Ao contrário, né? Algumas ressalvas importantes aqui que não invalida, né? O tema que ele está trazendo sobre a ingratidão, né? Não é nem sobre a gratidão, é sobre a ingratidão, né? Assim, o que causa, né, esse lugar? Queridos, vamos então ao 4º capítulo. Vamos ver o que ele nos traz de surpresa aí. Bora lá. Que maravilha, né? A gente nem sente... Cara, imagina você ler um livro de 120 páginas em um dia. Como é que a gente está acelerando mesmo e vai palatável, né? Porque é tão difícil ser grato, uma vez que sabemos em que consiste a gratidão e a ingratidão. Em gratidão podemos pensar que seria fácil sermos gratos, se apenas quiséssemos sê-lo. Na prática, sabemos que não é tão fácil quanto parece. Um antigo provérbio oriental diz que as pessoas que ganham entradas são as que vão primeiro no teatro. Infelizmente, a ingratidão está por toda parte, inclusive em nós mesmos. É importante, então, identificarmos quais são as barreiras que impedem a gratidão. Uma falsa imagem sobre nós mesmos. O primeiro obstáculo à gratidão é nossa tendência a nos superestimarmos, criando uma falsa autoimagem e tornando a tarefa de sermos gratos quase impossível de ser realizada. Nossos desejos devem ser realizados, nossa vontade é mais importante, nossos valores são os únicos que importam, e se o frustrarem, se o mundo real não for como o mundo que idealizamos, não temos razão para agradecer, pois valorizamos mais o que pedimos do que aquilo que recebemos. Por isso, somos muito rápidos em pedir e reivindicar, e muito lentos em agradecer. Conta-se que certa família, que viajaria para a praia por uma estrada perigosa, orou antes de partir pedindo por proteção durante a viagem. Aparentemente, até hoje não se lembraram de agradecer por terem chegado a seu destino sem nenhum incidente. Um pouco de discernimento pode ajudar aqui. A imagem deturpada que temos a nosso respeito tende a nos levar a uma concepção de pessoas com direito a todas as coisas, inclusive aos benefícios, aos presentes e aos dons. Passamos a reivindicar, em vez de sermos gratos. Reivindicar ou agradecer. Um segundo obstáculo à gratidão é a nossa ânsia em reivindicar em vez de agradecer. É provável que você já tenha assistido ao filme Forrest Gump, 1994. Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, é um jovem ingênuo que não parece ser muito esperto. Alista-se como por engano no exército norte-americano durante a Guerra do Vietnã. Lá, durante um ataque de Vietcongues, ele salva heroicamente o tenente Dan Taylor, Gary Sinise, que infelizmente tem as 2 pernas amputadas. Há uma grande diferença entre os 2 personagens. Ainda que Forrest Gump não tenha perdido suas pernas, sempre foi vítima de bullying por causa de sua inteligência limitada e pelo fato de ter usado órteses ortopédicas quando criança. Mas, graças à influência de sua mãe, Forrest Gump aprendeu a viver no tempo presente, gozando cada momento de sua vida, sendo grato por cada um deles. Na vida de Forrest Gump, tudo vem como uma graça, um dom, um presente pelo que ele é grato. Já Dan Taylor vive amargurado pelo que perdeu, protestando contra o exército americano e contra Deus, por terem lhe negado algo que era seu por direito, as pernas. Victoria Kempis observou que a sociedade ocidental contemporânea se tornou a sociedade dos direitos, ensinando-nos que temos direito a muitas coisas, mas sem nos mostrar o limite entre aquilo a que realmente temos direito e aquilo a que não temos direito. Acaso não tenho o que tenho porque eu mereço, ou porque é meu direito? Porque é preciso demonstrar agradecimento por algo. Estamos mais habituados ao discurso dos direitos e do mérito do que a qualquer outro. Sabemos que temos certas coisas porque as merecemos, nós as ganhamos com nosso trabalho e nosso esforço. Já outras, temos-las porque temos direito a elas. Que razão pode haver para exigir reconhecimento pelos dons recebidos? É porque se pode chamá-los de dons? Acaso não é a linguagem do servo, uma linguagem passada e anacrônica? Equivocadamente, a maioria de nós passou a imaginar que haveria um direito natural a tudo. Com isso, perdemos a capacidade de apreciar o que nos é dado de graça, o dom, o presente, o benefício, o favor. Isso não significa que devamos abrir mão de nossos direitos, que nos são assegurados pelo Estado e que foram conquistados por nós, mas certamente é preciso haver discernimento para distinguirmos o que é, de fato, nosso direito e o que não passa de simples desejo. Talvez seja exatamente a gratidão que auxilia a reencontrar o equilíbrio. Este é o caso de Forrest Gump. Ele é como São Francisco de Assis, que mesmo na hora da morte, em meio ao sofrimento causado por suas muitas enfermidades, depois de ter saudado como irmãos o sol, a lua, as estrelas, o vento, o fogo, a água e a terra, dons gratuitos de Deus em nossa vida, consegue chamar também a morte de sua irmã e ser grato por ela.
Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes o que ela achar conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Essa também é a lição do livro de Jó, no Antigo Testamento. Jó era um homem muito rico, cheio de saúde e com muitos filhos, um homem feliz. Por tudo isso Jó dava graças a Deus. Um dia o diabo provocou a Deus dizendo-lhe que Jó só lhe era grato, porque tinha todos esses dons que lhe foram dados por Deus. Deus então autorizou o diabo a privar Jó de tudo que tinha, menos de sua vida. Jó perdeu os bens, os filhos e a saúde física, mas disse: no saí do ventre da minha mãe, no para ela hei de voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre aceitamos a felicidade como um dom de Deus. E a desgraça? Por que não aceitaríamos? O que Jó manifestou nessas palavras é que ele reconhecia não ter direito a nenhuma dessas coisas. Tudo era dom, graça, presente de Deus. E este não podia ser chamado de injusto por tirar-lhe qualquer dessas coisas que, afinal de contas, pertenciam a ele mesmo, não a Jó. E a Bíblia diz que Deus aprovou a atitude de Jó, e o Senhor elevou ao dobro todos os bens de Jó. O Senhor abençoou os anos de Jó a seguir, mais ainda que os anteriores. Agradecer em todo o tempo e viver o presente. O terceiro obstáculo à gratidão é a nossa dificuldade de valorizar as coisas boas da vida em meio às lutas e sofrimentos. Simplesmente não podemos ser reféns das situações difíceis, senão, não viveríamos um dia sequer. Como bem observou o poeta Mário Quintana, os jornais sempre proclamam que a situação é crítica, e isso provavelmente é verdade. O livro de Jó nos ensina a sermos gratos mesmo em meio ao sofrimento. O mesmo ocorreu com o apóstolo Paulo. Em sua primeira carta aos moradores de Tessalônica, ele pediu-lhes que fossem sempre alegres, dando graças em todas as circunstâncias, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo não pediu a seus irmãos que se sentissem agradecidos em alguns momentos ou apenas nos bons momentos, mas que fossem gratos em todos os momentos, inclusive nos maus. Sabemos que não é fácil sentir-se grato depois da morte de um filho, em meio a uma doença grave, ou quando ser demitido do emprego. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil ser grato por ela. É claro que, vendo de fora e no longo prazo, há a possibilidade de se justificar a tempestade e todos os acontecimentos de modo a ser grato por eles. No longo prazo, um pai judeu pode ter agradecido por seu filho morrer antes que fosse enviado a um campo de concentração. No longo prazo, um homem pode agradecer por ter contraído um câncer, que foi o que lhe permitiu conhecer sua esposa, a enfermeira responsável pela quimioterapia. No longo prazo, alguém pode agradecer por sua demissão, que o levou a empreender e a ficar rico. Não é disso que se trata. Não se trata de avaliar as consequências dos acontecimentos, mas de perceber que os acontecimentos não dependem apenas de nós, de perceber que nós é que somos dependentes. Já não sabia qual seria o final de sua história, mas sabia desde sempre que deveria ser grato, apesar dos sofrimentos. Diante dos desafios tristes da vida, não podemos nos refugiar no passado ou no futuro. No caso do pai que agradece por seu filho não ter sido enviado ao campo de concentração, ou do marido que agradece por ter se casado com alguém da clínica de quimioterapia, ou do trabalhador que se descobre um empreendedor, é o futuro que legitima a gratidão. Mas o futuro e o passado não são reais. O futuro ainda não existe e o passado nunca existiu, porque quando existiu o tempo a que chamamos de passado, ele existiu como presente, e de qualquer forma, não é mais real, não está mais presente. Em geral, é isso que costumamos fazer, procurar no passado e no futuro toda a justificativa do que temos vivido no presente. Rubem Alves conta que as crianças geralmente são condenadas a viverem apenas em função de seu futuro. O que você vai ser quando crescer? Médico, advogado, engenheiro. E para isso é preciso estudar muito e brincar pouco. As crianças geralmente são privadas de seu presente e são concebidas como adultos em potencial. Mas, no caso de uma criança que tem uma leucemia grave, o pai não irá perguntar o que ela quererá ser quando crescer, simplesmente porque ela não irá crescer. Por isso seu pai apenas pergunta: de que você quer brincar hoje? Se o futuro lhe está sendo negado, essa criança recupera seu direito ao presente, interditado as demais, e junto com ela, o pai também recupera o direito de ser pai novamente, não apenas o provedor, e por isso devemos ser gratos. Muito de nossa incapacidade de apreciar a beleza do mundo que nos cerca, e de sermos gratos, está no fato de que perdemos a capacidade de viver no presente. Nossa vida, via de regra, é regida apenas pelo futuro ou pelo passado. Como dizem Mark Williams e Danny Penman, nós só temos um momento para viver, este momento, mas tendemos a viver no passado ou no futuro. É raro notarmos o que está acontecendo no presente. Quando percebemos que só podemos ser gratos pela vida presente, somos levados a perceber que tudo é um dom que somos interdependentes em todas as coisas. Percebemos que a vida é um dom gratuito, e devemos estar agradecidos por cada momento em que inflamos o peito, ou por cada momento em que ouvimos uma criança chamar pelo nosso nome. Devemos ser gratos pelo tempo presente. É ilusório adiar a gratidão para um tempo futuro indeterminado. É inútil carregar o passado de reclamações e ressentimentos. Devemos ser gratos pelo que recebemos, e não pelo que gostaríamos de receber. Devemos aprender a viver no presente. A vida está acontecendo agora. Caminharemos adiante com gratidão ou não? Vamos envelhecer amargurados ou vamos nos tornar cada vez mais gratos como uma criança? Afinal, somos cada vez mais jovens nas fotografias, como diz a poeta Ana Martins Marques, ou seja, o tempo passará de qualquer maneira. Portanto, é importante lembrar hoje que a vida é um dom gratuito, que nos foi concedido sem que por ela pedíssemos e sem que a ela tivéssemos direito, e por isso só podemos ser agradecidos. Mas só podemos fazer isso nos concentrando no que temos, não no que nos falta. Quando falamos que é possível ser grato mesmo em meio ao sofrimento, e a eventos que só podem ter consequências ruins, como a perda de um filho para uma doença grave, afirmamos que mesmo nessas circunstâncias há ocasião para ser grato, não, obviamente, pela morte do ente querido, mas pelo tempo que viveu. Essa, talvez, seja a lição do filme A Chegada, de Denis Villeneuve, 2016. Essa foi a lição de Randy Pausch, um professor universitário norte-americano que, acometido por um câncer incurável, que o matou em pouco tempo, proferiu uma conferência de despedida em sua universidade sobre como aproveitar a vida e sobre o que, de fato, importa nela. Gratidão é uma das palavras que sintetizam o modo como encarou sua vida. Assista a palestra em inglês no TED Talks com o QR Code ao lado. https://www.ted.com/talks/rende_pausch_Willi_Achevin_. youtubes://www.ted.com/talks/rende_pausch_Willi_Achevin_ e _childhood_dreams. Há uma parábola budista contada por Daisetsu Teitaro Suzuki, que ilustra essa ideia.
Havia um estudante, frustrado com a escola e preocupado com o futuro, que procurou seu professor em busca de alguma orientação sobre como agir. O professor lhe contou uma história, dizendo que havia um monge que estava caminhando pelas montanhas. De repente, apareceu um tigre, que começou a caçar o pobre rapaz. Para se proteger, ele correu para a beira do penhasco e desceu para uma plataforma na montanha, dependurando-se na raiz de uma árvore, de modo que aquele tigre não conseguia alcançá-lo. Alguns metros abaixo, ele viu outros 15 tigres, todos famintos e prontos a devorá-lo. O monge estava ali, equilibrando-se e esperando que os tigres desistissem dele e fossem embora ou que ele se cansasse de si. Equilibrar e caísse para a morte certa. Para piorar a situação, a raiz na qual se dependurara estava se arrebentando aos poucos. De repente, o monge olhou para a esquerda e viu um pé de morango, no qual havia um único morango maduro, vermelho, fragrante. O monge então pensou, mas que morango maravilhoso. Logo o apanhou e comeu. O estudante esperou algum tempo para que o professor terminasse a história, mas depois de alguns minutos ficou claro que ela já havia se encerrado. E o estudante disse, mestre, não entendi. O monge está prestes a ser devorado e come o morango? Isso é tudo? Qual é a lição? O mestre respondeu, a lição é saber e abraçar a experiência de estar vivo. Você deve estar vivo a cada momento de sua vida. Olhe para você. Você está fugindo dos tigres que estão perseguindo você, pensando como tudo seria melhor se fosse diferente. E você está tão ocupado com isso que não consegue olhar para o lado, ver que ali há um morango magnífico e saboreá-lo. Você está experimentando a sensação de ser a mais afortunada pessoa do mundo, pelo que está presente em sua vida hoje, ou você está sendo consumido pelo medo do que não está presente na sua vida. Pelo medo do que pode lhe ocorrer no futuro? A parábola budista tem o mesmo sentido do filme Forrest Gump. Podemos ficar preocupados com o que tivemos no passado e não temos mais, ou com o que tememos não ter no futuro, ou simplesmente gozar e ser gratos pelo que temos no presente. Agradecer pelas pequenas coisas e pelas coisas em curso. Um quarto obstáculo à gratidão é nossa incapacidade de comemorar os pequenos dons da vida. Aqueles de nós que agradecem por algo geralmente lembram-se de fazê-lo diante de um grande dom, presente ou graça, a cura de uma doença grave, mas não de um resfriado, a contratação em um emprego, depois de meses desempregado, mas não por ter recebido um elogio de um cliente, a compra de um carro ou de uma casa, mas não de um par de chinelos. Vimos que o livro de Jó e a carta de Paulo nos ensinam a agradecer por todas as coisas, grandes e pequenas, e em todas as circunstâncias, favoráveis ou adversas. Nós certamente sabemos disso, mas só num plano intelectual. Lembra-se dos graus da gratidão em São Tomás de Aquino? A correria do cotidiano da vida e a repetição dos dons e das graças nos anestesiam de tal modo que nem sequer nos impressionamos quando recebemos os mais preciosos dos bens. Um beijo da pessoa amada, um café oferecido ao visitarmos alguém, ou simplesmente o abanar do rabo de um cachorro ao chegarmos em casa e a troca dos sapatos apertados do dia por um aconchegante par de chinelos. É muito difícil sermos gratos se esperamos apenas pelas grandes coisas para podermos agradecer, mas se passamos a agradecer pelas pequenas coisas, o tempo todo teremos oportunidade de expressar verdadeira gratidão pela vida. Também será muito difícil aguardarmos que um processo seja concluído para termos o dom, o presente, a graça inteira ao nosso dispor. Ao contrário, o comum é que eles sejam recebidos em etapas pouco a pouco. Antes que um tumor seja extirpado, muitas vezes ele simplesmente reduz de tamanho, e isso também é motivo para agradecermos. O processo de cura não chegou a seu fim, mas já se iniciou. Devemos agradecer não só pelas coisas concluídas, mas também pelas coisas em curso. Há uma história bíblica no primeiro livro de Samuel que retrata isso. Os hebreus estavam em guerra com as nações poderosas ao seu redor, e entre elas, com algum destaque, a nação dos filisteus. Os filisteus haviam sido derrotados, e Samuel erigiu um memorial de pedra, e o chamou de Ebenezer, isto é, pedra de socorro porque, disse ele, até aqui o Senhor nos socorreu. A guerra não havia chegado ao fim, mas a vitória provisória era motivo suficiente para Samuel ser grato. Ebenezer. Ser grato pelas coisas em processo lembra a história de Brad Meyer, o inventor da barra de progresso na computação, aquele recurso gráfico que diz que 80%, 90%, 95% de um download ou de uma atualização de um programa já se concluiu. O que é interessante é que o progresso que ela indica, por exemplo, 90%, nunca corresponde exatamente ao progresso do download ou da atualização. Ela não retrata algo que ocorre objetivamente, no computador. A função dela é outra, subjetiva. Ela calma o usuário, dando-lhe a sensação de que algo está em processo. Se aprendermos a ser gratos pelo que está em processo, ficaremos menos ansiosos acerca de todas as coisas, acerca de nossas próprias vidas. Por isso não armazene ingratidão. Como disse a poeta Islamir Mel Duarte, não guarde ingratidões, isso machuca o peito. Já se passaram tantas gerações e o futuro sempre será incerto. Faça o oposto, same gratidão. Há um famoso hino cristão, composto por Johnson Watman Jr., chamado Com Your Blessings, conta tuas bênçãos. Tente contar as bênçãos, os presentes, os dons, as graças que você recebeu em apenas um dia, diz o hino. Esse pode ser o melhor conforto no meio dos momentos difíceis da vida. É preciso aprender a parar na correria da vida e a contar tudo de bom que já recebemos. Certamente as grandes bênçãos, certamente os dons completos, mas também os abundantes e pequenos dons que recaem sobre nós, inclusive aqueles que são apenas parciais. Caramba, grato pelo processo, cara. Eu falo muito sobre isso, né? Que tudo é um processo, né? Eu falo bastante sobre isso. Agora, ele ressalta muito sobre a questão da ingratidão. Isso é muito importante olhar, sabe? Porque a gente fala sobre essa importância de ser grato, né? De estar acessando a gratidão das coisas, como eu falei agora aqui, mas o que a ingratidão traz, né? Coração pesado, vibração negativa, baixa vibração, não deixa fluir as coisas. Uau, cara, assim, é terrível, a ingratidão é terrível. E ingratidão não é falta de gratidão, hein? Isso é outra coisa, hein? A falta de gratidão já é algo grave. Pessoa que não tem consciência daquilo que está recebendo e que precisa ser grato pela graça. Agora, a ingratidão
É aquele lugar que você não reconhece mesmo. Está ligado à soberba, essa coisa toda. Tem uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas, para com essa bobagem que Deus te abençoa, entendeu? Ah, que Deus te abençoa. Entendeu? Sim, Deus já deu a bênção toda, cara. A nossa existência é a bênção pura. Então a gente precisa tirar essa palavra, entendeu? Da nossa boca, sabe? Deus te abençoe. Deus já te abençoou, que a gente tenha a consciência da bênção que já é a vida. Isso é uma gratidão, entende? A gratidão à vida. Se a gente não tiver essa gratidão, cara, à vida, é porque não tem sentido. Isso tem muito a ver com o que a gente falou hoje no Aliança 559, né? Tem muito a ver com o que a gente falou, né? De perceber mesmo, né? Esse lugar do sentido, de ter propósito, né? Cada respiração, cada coisa. Aí você vai ter gratidão, cara, no coração, não tem jeito. Se você colocar sentido filosófico, espiritual em tudo, tornar uma bênção mesmo, as coisas funcionam, começam a funcionar. Quer falar algo, Luciana? Não? Tudo bem. Elaine, Luzia Solange. E ressaltar esse capítulo aí, fala esse filme aí do Forrest Gump, um dos grandes trabalhos, que eu sou muito fã do Tom Hanks, e nesse filme fala toda a garra dele, o propósito, o foco dele não ver os limites dele, que era a deficiência que ele tinha nas pernas quando criança, e ele se tornou um dos melhores corredores. E também foi engraçado a forma dele ter sido, por engano, se alistado no exército. E isso ter virado tudo a favor dele, tudo pela gratidão. Foi um dos grandes trabalhos do Tom Hanks e vale a pena rever esse filme todas as vezes. É muito bom. Era isso que eu queria falar. Legal. Acho seu pensamento muito superior, mas no antigo pensamento os que se tornam reis receberam as bênçãos dos pais. Eu acho que isso é importante também, mas também se desvincular desse lugar, porque se por acaso você não receber, você entendeu? Você tem que seguir e entender que antes de ser filho do seu pai e da sua mãe, você é filho de Deus, entendeu? E seguir a parada. Não pode ficar dependente desse lugar se tiver as bênçãos, né? E é muito importante, eu vou falar algo muito especial para vocês, assim, que eu já passei por isso que eu vou falar para vocês, né? Nós precisamos restituir a nossa coroa. Precisa entender isso muito bem, sabe? E buscar esse lugar. Não sou eu que vou estar trazendo para vocês. A minha coroa eu já restituí. Do rei que eu sou. E eu lembrei por causa dessa fala da Brasília, porque a minha coroa foi restituída por uma rainha. Tá aí uma dica para vocês. Eu recebi minha coroa de uma rainha. Recebi a minha espada de um templário. Nós precisamos restituir, entende? A nossa realeza e os instrumentos de um rei e de uma rainha. Todo rei e uma rainha tem instrumentos de poder. Olha que bonitinho, olha lá. Como é que ele chama, Luciana? Parece o Henrique. Lembra Evaristo. Evaristo. Ele parece um pouco o filho da Elaine, só que ele é mais velho. A Elaine já tem 13. Bonitinho, super do bem, né? Dá para ver no rosto, né, cara? Entendeu? Um rosto reluzente, cara. Você entende? Não precisa falar nada, entende? Um rosto leve, um coração leve, tá no rosto da pessoa, cara. Você não precisa falar nada, sabe? É muito doido isso, né? Sabe? É muito, cara, é muito
precisa falar nada, cara. É o que traz em Provérbios, né? Um coração, uma alma leve e o coração formoseia. Você entendeu? É. Que bênção, cara. Que bênção. É um choro de alegria, eu sei disso. Tá tudo bem. Vamos ver o 5º capítulo? Bora lá? Vamos ver o 5º capítulo. Deixa eu abrir aqui primeiro. Tem 5º capítulo e bônus. Tem bônus. Vale a pena ver o bônus, ou Luzia Solange? Sempre Vale né? curtinho, é 12 minutinhos. Podia ter sido complemento já do 5º já. 5. Como ser grato. 7. Exercícios de gratidão. A pedagogia da gratidão. Se a gratidão fosse apenas um dever, como pensava o filósofo prussiano Immanuel Kant, de 1724 a 1804. 2 consequências decorreriam disso. Alguém poderia ser grato ou poderia ser ingrato. A hipótese de Cássia ser mais grata que Fernanda, que seria mais grata que Antônio, não existia para Kant. O dever ou é cumprido ou é descumprido, ou tudo ou nada. Nesse exemplo, apenas Cássia pode ser considerada grata, sendo Fernanda e Antônio ingratos. Nossa experiência cotidiana, no entanto, indica que existem graus na gratidão. Um episódio da vida de Jesus é sobre isso. Havia entre os judeus o dever de recolher o dízimo, a 10ª parte de toda a colheita, destinada à manutenção do templo. Um dia, Jesus viu no templo homens ricos depositando suas ofertas na caixa de contribuições. Havia também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas na caixa da coleta. Em termos absolutos, ela deu muito menos que os homens ricos e deve ter impressionado bem menos aos sacerdotes do que os homens ricos. Mas as 2 moedinhas devem ter feito mais falta em seu orçamento do que a contribuição dos ricos fizera no orçamento deles. Jesus, no entanto, afirmou que ela doou mais que os homens ricos. Todos eles tiraram de seu supérfluo para depositar nas ofertas, mas ela tirou de sua miséria, para depositar tudo o que tinha para viver. Jesus não disse que os homens ricos não deram nada em sinal de gratidão, que não eram gratos ou que não cumpriram a lei em alguma medida. Ele disse que a mulher pobre dera mais em sinal de gratidão, fora mais agradecida, mostrará-se mais dependente de Deus do que os ricos. Isso é especialmente importante se consideramos a condição de pobreza em que viviam as viúvas nos tempos bíblicos, não havendo nem trabalho, nem bens, nem previdência social que a sustentassem. Se repararmos o texto, e diferentemente do que propaga a teologia da prosperidade, nenhum benefício econômico decorreu para ela como fruto de seu sacrifício. Não foi o quanto ela deu, mas o que ela fez, o seu gesto que agradou a Jesus, e sua recompensa não foram bens materiais, mas a própria graça. Se a gratidão não é apenas um dever, talvez ela seja uma virtude, como entende André Comte Sponville, e como virtude, ela possa se realizar de forma gradativa. Se alguém pode ser mais ou menos corajoso que outras pessoas, se alguém pode ser mais ou menos temperante, então as virtudes, inclusive a gratidão, admitem uma gradação. Na tradição aristotélica, uma virtude é uma disposição adquirida para escolher determinadas ações, uma tendência a agir de determinado modo. Mas essa tendência não é inata. Quando nascemos, temos apenas a potencialidade de sermos virtuosos. Essa potencialidade se desenvolve em nós quando imitamos determinadas ações de modo repetido, o que produz em nós a segunda natureza, segundo a qual passamos a agir. Compare as virtudes com a etiqueta. Usar a colher para tomar uma sopa é uma tendência que se desenvolve em nós pela imitação, não é um comportamento natural, ainda que não seja também contra a natureza. Se a gratidão é uma virtude, além de se realizar de modo gradual, ela também pode ser desenvolvida, e podemos desenhar exercícios para desenvolvê-la. Podemos estabelecer uma pedagogia da gratidão. Às vezes leva algum tempo para desenvolvermos adequadamente uma virtude, e o mesmo acontece com a gratidão, mas certamente ela pode ser desenvolvida. Você notará que os exercícios que propomos se sobrepõem, não apenas porque podem ser realizados concomitantemente, mas também porque os conceitos explicitados em alguns deles são pressupostos por outros. Assim, eles podem ser realizados sucessivamente ou simultaneamente. 1. Fique um dia sem reclamar. A nossa vida é experimentada um dia de cada vez, tanto que, ao final do dia, muitos de nós dizem, estou morto, e irão renascer depois de uma noite de sono reparador. Um único dia equivale a uma vida toda. O primeiro exercício que propomos a você, e que aparece no título deste livro, dura apenas um dia. É o mais simples, o mais direto, e surpreendentemente, talvez o mais difícil deles. Passe um dia, 24 horas, sem reclamar. A principal função desse exercício é tornar-nos conscientes de que a ingratidão é o padrão natural do ser humano. Para realizá-lo, você precisará registrar o horário em que iniciará o exercício. Não será preciso registrar quantas vezes você viola seu comando. Não reclamar porque, a cada vez que você o fizer, você deverá reiniciar a contagem do tempo. Em seu dicionário, 2 Antônio Geraldo da Cunha diz que reclamar, em sua origem, é fazer impugnação ou protesto, verbal ou por escrito, opor-se. Reclamar significa exigir algo que entendemos ser nosso direito, sendo, portanto, um termo jurídico. Ele reclamou seu título sobre aquela coisa, ou seja, reivindicou a propriedade de algo. Ele reclamou contra seu patrão, ou seja, ele ingressou com uma ação para receber por seus direitos trabalhistas. Ele propôs uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, ou seja, propôs uma ação ao Supremo Tribunal Federal para levar ao conhecimento desta corte que um juiz usurpou sua competência. Quem reclama acredita que tem direito a algo. No entanto, a experiência ensina que reclamamos indistintamente com relação àquilo a que realmente temos direito e àquilo que nos é dado de graça. Por isso, esse exercício exige que durante 24 horas você simplesmente fique sem reclamar, inclusive renunciando àquilo que você pensa ser seu direito. Note que há muitas maneiras de reclamar. Por exemplo, usando a buzina no trânsito. Claro que não queremos que você deixe de evitar um acidente usando a buzina, mas queremos que você distinga o uso legítimo da buzina, como alerta do uso da buzina, como reclamação pelo trânsito estar lento, por exemplo. Outra forma de reclamar é apertando repetida e insistentemente o botão do elevador antes que ele chegue. Apertá-lo uma vez é o suficiente para acioná-lo para que venha até você e o transporte. Mais de uma a impacientar-se com o fato de que, a seu juízo, ele está demorando, como se você fosse a única pessoa a ser servida por ele. Um suspiro, não um suspiro de amor, mas quando manifesta impaciência, conta também como uma reclamação. Você precisará de discernimento para distinguir que situações verbais e não verbais constituem uma reclamação de ingratidão, e deverá reiniciar a contagem do tempo, toda vez que reclamar de algo ou de alguém. 2. Escreva um diário de gratidão. Durante pelo menos 3
meses, anote, ao final de cada dia, pelo menos uma razão pela qual você é grato. Não importa onde, em um caderno, em um blog ou no próprio smartphone. O importante é que você mantenha um registro a que possa recorrer posteriormente para contar os motivos pelos quais você é grato. Esse exercício, como o anterior, pode ser muito mais difícil do que parece, pois há dias em que dificilmente encontraremos uma razão para sermos gratos. Aqui é preciso atentar para algumas regras. Em primeiro lugar, o motivo pelo qual você expressa gratidão deve ser autêntico. Isso quer dizer que não valem motivos como, pelo ar que respiro, ou por mais um dia de vida. Quando dizemos autêntico, queremos que entenda que o motivo tem que ser seu, e não de toda a humanidade. Em segundo lugar, o motivo pelo qual você expressa sua gratidão deve ter acontecido no mesmo dia em que você o registrar. Isso quer dizer que você não poderá criar um estoque de gratidão para cumprir esse exercício. Hoje tenho 2 motivos para ser grato, mas vou guardar um para amanhã. Finalmente, o motivo do dia não pode repetir o motivo pelo qual você já foi grato durante os 3 meses do exercício. Se você hoje agradeceu por ter conseguido apreciar a beleza de uma praça, você não poderá usar esse motivo no prazo de 3 meses novamente. Quando você não conseguir se lembrar de um motivo para agradecer, não escreva, não tenho nada a agradecer hoje. Pareceria que ninguém lhe ofereceu nada nesse dia, e isso não é verdade. Pode ter sido um sorriso, pode ter sido uma piada, pode ter sido um bom dia dito por alguém, mas dificilmente passamos um dia sem que alguém, a natureza ou Deus nos ofereçam algo. Em lugar disso, escreva, não consegui me lembrar de nada pelo que agradecer hoje. A gratidão é um sentimento que ocorre na pessoa que recebe, portanto, o problema é com você, não com outra pessoa. Além disso, repare bem no exemplo que demos anteriormente acerca daquilo pelo que agradecer. O agradecimento precisa ser sincero. Sincero vem do latim sincerus 3. Agradeça sem se auto-enganar. O engano aqui consistiria em colocar nas coisas, e não em si mesmo, o verdadeiro motivo para ser grato. Agradeça então, porque você conseguiu apreciar a beleza de uma praça, não porque hoje você viu uma praça bonita. Foque no que ocorre em você, já que a gratidão é um tipo de sentimento, um modo de apreciar o mundo. Objetivamente, a beleza da praça sempre esteve ali para ser apreciada. Você aqui, subjetivamente, nunca conseguiu fazê-lo. Acreditamos que, à medida que você for avançando ao longo das semanas com este exercício, será mais fácil encontrar motivos de gratidão, pois isso se tornará uma prática e você terá maior habilidade para reconhecer motivos pelos quais agradecer. Como neste exercício a nossa atenção passará a ser requerida para encontrar motivos de gratidão a fim de não fazermos feio ao final do dia, passamos a prestar mais atenção ao modo como reagimos àquilo que nos é dado. É provável que os motivos para ser grato sempre tenham estado presentes na sua vida, mas como você não prestava atenção, acabava não se conscientizando deles. 3. Escreva cartões de gratidão. Antigamente, íamos à casa de nossa avó quando era seu aniversário, e lá nos encontrávamos com todos os nossos primos. Ela preparava brigadeiro e aquele bolo delicioso que só ela sabia fazer. Ficávamos ouvindo histórias de quando ela era criança, cantávamos parabéns juntos. Hoje, enviamos um coração pelo WhatsApp e isso é tudo. Certa vez, um de nós, em uma viagem ao estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ouviu uma explicação de um casal amish para o fato de eles não terem telefones em suas casas. Eles disseram que, quando você precisa tratar de um assunto com alguém, se você o faz pelo telefone, terá uma conversa superficial que durará 5 minutos. Mas se para poder conversar com essa pessoa, você tiver que preparar sua charrete e tiver que percorrer todo o caminho que separa suas casas, você não ficará lá menos do que 1 hora. Poderá então olhar nos olhos dela, experimentar o bolo que ela fez para você, criar vínculos profundos e duradouros. O mesmo problema ocorreu com as cartas. Há 30 anos, as cartas eram um meio de comunicação muito usado entre as pessoas. Você pode reescrever uma carta quantas vezes quiser antes de enviá-la, e por isso a comunicação é mais precisa. Claro que hoje podemos escrever e-mails, mas a lógica das cartas incorpora outro elemento, o tempo. A demora da resposta era um elemento que, na maioria das vezes, fazia com que pensássemos na pessoa o tempo todo. E o tempo requerido para que a resposta a uma carta chegasse até você ajudava a aclarar a sua mente e a responder de forma menos impulsiva. Esse tempo, intransponível pelos recursos tecnológicos disponíveis à época, requeria de nós paciência, e por isso acabávamos aprendendo a ser mais pacientes com todas as coisas. Afinal, não havia alternativa, era esperar ou esperar. Depois se popularizou o telefone, veio a internet e com ela o e-mail, o telefone celular, e finalmente, as redes sociais digitais. Agora mandamos 3 palavras abreviadas para uma pessoa e se a mensagem não for respondida em 2 minutos, nós surtamos. É claro que existem muitas maneiras de se expressar a gratidão. Um telefonema, um bolo que fazemos especialmente para alguém, um convite para estarmos juntos e até mesmo um simples sorriso. Há vezes em que nos esquecemos do poder que um sorriso tem. Pesquisas recentes demonstram que sorrisos alteram o funcionamento dos neurotransmissores em nosso cérebro. Em pessoas que sorriram espontaneamente e foram submetidas a exame de ressonância magnética, percebeu-se a ativação da mesma região do cérebro responsável pela felicidade. Outras pesquisas comprovam o efeito contagiante do sorriso. Quando vemos alguém sorrindo, a atividade das regiões de nosso cérebro responsáveis pela avaliação social se intensifica. Pessoas que sorriem parecem mais simpáticas às demais. Essas mesmas regiões do cérebro são responsáveis pela imitação social, e por isso, respondemos a um sorriso com o outro. Apesar da eficiência de um telefonema ou do poder empático que tem um sorriso, escrever cartas e cartões, que de resto pode ser uma boa terapia para alguns dos males da vida moderna, é certamente um bom exercício para nos tornarmos mais gratos. Propomos que você escreva pelo menos um cartão, ou carta, de agradecimento por semana durante esses 3 meses de exercícios, ou seja, um total de cerca de 12 cartões. Vimos no capítulo 3, porque ser grato, que mesmo que não enviemos esses cartões, o simples fato de escrevê-los nos tornará mais gratos. Mas nós propomos que você envie efetivamente esses cartões a seus destinatários. Dará trabalho, porque você terá que descobrir o endereço dessas pessoas, ou seja, você acabará as conhecendo melhor e ir ao correio. Finalmente você vai descobrir onde é a agência dos correios mais próxima de sua casa. Mas enviar a carta gerará vínculo, interdependência com a pessoa que a receber. É um grande prazer receber uma carta ou cartão pelo correio, hein? Uma época em que só recebemos propagandas, contas e boletos bancários, e a pessoa ficará sensibilizada. Randy Pausch é da mesma opinião. Demonstrar gratidão é uma das atitudes mais simples e poderosas que os seres humanos são capazes de expressar uns pelos outros, e os bilhetes de agradecimento ficam melhores à moda antiga, com papel e carta. Uma variação do exercício é fazer post-its, pequenos bilhetes, de gratidão em casa para seus familiares. Ser grato, já vimos, não é fácil, mas parece que é ainda mais difícil expressar a gratidão para aqueles que vivem conosco. Uma boa alternativa pode ser escrever mensagens de gratidão e colocá-las em lugares inusitados, como no espelho do armário de seu cônjuge ou dentro do armário do banheiro. Uma ideia complementar é procurar por aqueles a quem nunca tivemos a oportunidade de expressar nossa gratidão e começar a enviar cartões e cartas de agradecimento a eles. Muitos ficarão surpresos ao descobrir que, passado muito tempo, você ainda é grato pelo que eles fizeram.
Para esse exercício, vale também a regra de que o agradecimento deve ser autêntico e sincero. Fazendo isso, você reprogramará seu cérebro para a gratidão, mas também reforçará os vínculos entre você e as pessoas a quem você é grato. 4. Agradeça aos invisíveis. É mais fácil reconhecer os favores de quem julgamos ser superior a nós. Contudo, deveríamos pontilhar nossa vida com mais gratidão também àqueles que nos são desconhecidos, anônimos, que muitas vezes cruzam nosso caminho apenas por alguns instantes. Por exemplo, os funcionários de uma empresa que contratamos, os atendentes de algum estabelecimento, os recepcionistas em uma sala de espera, a funcionária da companhia aérea no aeroporto. Devemos nos lembrar que todos eles são seres humanos como nós, todos igualmente dependentes uns dos outros. O fato de pagarmos por algum serviço não nos desobriga de nossos vínculos de solidariedade humana. A gratidão vaga que implicitamente expressamos por nos encontrarmos em locais limpos e seguros deveria se converter em uma gratidão expressa aos trabalhadores, responsáveis por isso. Esse exercício propõe que você expresse sua gratidão àqueles que são invisíveis, que tornam possível a você realizar as atividades requeridas onde você estuda, onde trabalha, no condomínio onde mora e na cidade em geral. Expresse sua gratidão a eles, mas de modo autêntico e sincero, que não reflita simplesmente o bom trabalho que eles fazem, mas também como você se sente pelo bom trabalho que eles fazem. Passe a agradecer todas as vezes que perceber que alguém lhe fez algum favor, ainda que fosse dever da pessoa, porque está aí a beleza da gratidão. Ela vai além de uma mera formalidade social, reafirmando nossa interdependência. Agradecer mais as pessoas com quem interagimos no percurso da vida amplia nosso discernimento social. 5. Dívida ou dom. A gratidão deve criar em nós generosidade, e não egoísmo. Como vimos no capítulo 2, o que é a gratidão? Se agradecer é dar, ser grato é dividir. Não é possível se apropriar da bênção, do dom, da graça de modo egoísta. Uma lenda contada por Malbatarram, 4 ilustra bem isso, e se chama O Fio da Aranha. Um ladrão chamado Kandata, homem muito corrupto e maldoso, morreu sem se arrepender, e foi enviado para o inferno. Durante séculos sofreu suplícios e tormentos, mas um dia seu coração foi tocado pela luz do arrependimento. Kandata ajoelhou-se e pediu perdão a Deus de modo fervoroso. Um anjo apareceu e lhe disse: O Senhor da compaixão me enviou, Kandata, para tirá-lo do inferno. Algum dia de sua vida você realizou algum favor para alguma criatura, por mais insignificante que ela fosse? Depois de muito pensar, Kandata respondeu que um dia viu uma aranha e pensou: Não pisarei nela porque é fraca e inofensiva. O anjo disse então que essa aranha viria para salvá-lo. Quando o anjo desapareceu, Kandata viu um fio de aranha descendo das alturas, e entendeu que era por ele que deveria subir para fugir do inferno. Ele começou a subir pelo fio, mas no meio da subida resolveu olhar para baixo, e viu que outros condenados também estavam subindo pelo fio atrás dele. Temendo que o fio não resistisse a tanto peso, gritou para os outros condenados: Larguem, malditos, que este fio é só para mim. Nesse momento o fio se partiu e Kandata e os outros condenados caíram novamente no inferno. Como diz Malbatarram, o fio salvador, forte o bastante para levar ao céu milhares de criaturas arrependidas de seus crimes, compara-se ao sofrer o peso do egoísmo que a maldade insinuara em um coração. Devemos repartir dons, favores e graças que recebemos, porque não são como dinheiro. Para que alguém tenha mais dele, é preciso que outros tenham menos. Repartir dons é como a saúde de que, à medida que algumas pessoas se tornam mais saudáveis em uma comunidade, todos os demais se beneficiam e se tornam também mais saudáveis. É fácil repartir os bens materiais, e na maioria das religiões isso é feito sob a forma de esmolas, doações e dízimos. Se eu ganho um prêmio, posso dar uma parte dele a outras pessoas. Se recebo um salário mensalmente, posso dar uma parte dele para uma instituição de qualquer natureza. Mas como fazer com bens imateriais? Saúde, por exemplo? Ou conhecimento? Felizmente também é possível dividir esses bens. Claro que não podemos tomar uma parte de nossa saúde e dá-la a outra pessoa, mas podemos empregar parte do nosso tempo nos voluntariando para cuidar de enfermos. Podemos dedicar parte de nosso tempo livre para ajudar crianças de comunidades carentes a estudarem, com aulas de reforço. Há algo impressionante na experiência do voluntariado, narrado por todos aqueles que a ela se dedicam. Apesar de os voluntários doarem algo, seu tempo, suas forças físicas e intelectuais, suas habilidades e mesmo seus bens materiais, são eles que se sentem gratos pelo que fazem, e não apenas quem recebe. Há diversos depoimentos sobre isso. Uma voluntária declarou que o trabalho voluntário, antes de mais nada, faz um bem à própria pessoa. Acho que viemos ao mundo para nos relacionarmos. Nos sentimos felizes em perceber o outro, em ter contato com o outro. Outra disse que muito mais do que doamos. Ficamos muito felizes ao ver que tudo que fazemos é convertido em ajuda às pessoas que estão aqui. Quem trabalha junto aos pacientes tem a oportunidade de dar carinho, de levar uma palavra, se sente gratificado por isso. E outra, ainda, afirmou que aprendemos muito com o voluntariado, principalmente com as crianças. Percebemos o quanto elas são fortes. Às vezes estão com alguma doença grave, mas estão lá lutando, brincando, rindo. Vemos a capacidade que elas têm de transcender aquela situação. É muito gratificante. O voluntariado é especialmente útil para dividir um tipo específico de dons, aqueles que recebemos ao nascer. Esse é o caso do dom para as artes, do dom para as línguas, do dom para a música. Os artistas são as pessoas mais generosas que existem. Se não desenvolvermos os dons em talentos que possam ser empregados para o benefício de todos, estaremos sendo egoístas, estaremos sendo ingratos. Esses tipos de dons podem ser repartidos de muitas formas, como apresentando músicas e peças de teatro em hospitais, dançando com idosos em asilos ou apenas contando piadas para fazer uma criança rir, por exemplo. Também podemos agradecer pelos bens materiais, que vemos como espirituais, repartindo bens materiais. Afinal, o que pode ser mais espiritual que o dinheiro? Um pedaço de papel que vale muito mais do que ele mesmo. Os judeus, por exemplo, fazem isso com o mandamento de Sedaká. A generosidade e a gratidão sempre foram parte integrante do judaísmo, desde o tempo dos patriarcas, e os rabinos ensinam que devemos sempre nos colocar no lugar dos carentes, porque somos como eles diante de Deus. Assim como recebemos suas bênçãos materiais e espirituais graciosamente, devemos suprir as necessidades dos outros também de maneira graciosa. O livro de Deuteronômio, na Bíblia, ordena: se houver em teu meio um pobre, um dos teus irmãos, numa das tuas cidades, na terra que o Senhor te dá, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão para o teu irmão pobre, mas tu lhe abrirás largamente tua mão e lhe concederás todos os empréstimos a penhor que vier a necessitar. A referência à mão no mandamento é importante, como lembram os rabinos, pois significa que somos todos diferentes, uns ricos, outros pobres, mas somos todos dedos de uma mesma mão, membros de uma mesma comunidade, todos importantes.
Lendo o mandamento no livro de Deuteronômio, muitos podem pensar que tzedakah significa caridade, mas na verdade significa justiça. Lembra-se da história do advogado de Manaus, e ela se realiza todas as vezes que alguém provê as necessidades materiais ou espirituais de alguém, mesmo de um rico, seja com dinheiro ou outros bens materiais, seja com palavras reconfortantes. Na interpretação talmúdica e rabínica, esse mandamento só pode ser cumprido se for realizado voluntariamente e com alegria, pois quem assim o faz compreende que não está abrindo mão de nada que seja seu, uma vez que todos os bens, na verdade, pertencem a Deus, sendo os ricos apenas seus depositários. A generosidade e o amor são as respostas da gratidão, e é por isso que o mandamento de tzedakah é interpretado como um ato de justiça, como restituição àqueles a quem Deus os destinou e não de caridade. Sendo assim, dentro da tradição do judaísmo, não é quem provê bens materiais para um pobre que dá algo, mas exatamente o contrário. É quem recebe, o pobre, quem dá algo muito mais importante para o homem justo, que é a oportunidade de cumprir o mandamento de tzedakah. E é porque tanto o rico dá algo, o bem material para o pobre, quanto o pobre dá algo, a oportunidade para o rico cumprir seu dever religioso, que um vínculo contratual se estabelece entre eles, um vínculo comunitário. Por isso, doe-se. Finalmente, é preciso lembrar uma regra sobre dividir o domingo. Ainda que a generosidade decorra da gratidão, e que uma das formas de manifestar a gratidão seja dividindo, ser grato não é fazer algo, mas desenvolver certo sentimento por alguém que nos fez um favor, como vimos no capítulo 2, o que é a gratidão. Por isso, a gratidão é avessa ao alarde. Essa versão está presente. Se continuarmos com o exemplo da tzedakah, no seu mandamento os rabinos dizem que a melhor forma de cumpri-lo é com anonimato, tanto de quem dá, para que não se vanglorie, pensando que está dando algo de seu, quando está sendo apenas um veículo de Deus para que ele distribua suas bênçãos, quanto de quem recebe, para que não se envergonhe com a caridade de alguém. O alarde indica, na maioria das vezes, não uma virtude, mas um vício moral, a bajulação, e corrompe o sentido da própria gratidão. É próprio do bajulador e daquele que, estando falsamente agradecido, quer se passar por agradecido, manifestar de maneira excessiva sua falsa gratidão para instituir um direito em seu lugar, como se uma declaração pública de dívida fosse suficiente para saldá-la. Na verdade, o sentimento produzido na pessoa grata não gera o desejo de quitar a dívida. O que ele gera é amor. 6. Celebre seu aniversário. Existem várias cerimônias de gratidão em todo o mundo. O Thanksgiving, ação de graças, que celebra a fartura da colheita no Novo Mundo, é uma das festas mais importantes dos Estados Unidos da América, e é celebrado na última quinta-feira de novembro, dando início aos chamados holidays, festas de fim de ano. Os judeus têm o Agomel, sobre o qual falamos no capítulo 3, porque ser grato, mas quase todos os festivais judaicos são cerimônias de gratidão, como Pesach, Páscoa, que celebra a libertação do povo de Israel do Egito, o Shavuot, Pentecostes, que celebra o fim da colheita e a entrega da Torá, mandamentos no Monte Sinai, e Hanukkah, festa das luzes, que celebra a rededicação do Templo de Jerusalém após a vitória da revolta dos Macabeus. Há também cerimônias particulares de celebração da gratidão. Há um casal que, em seu aniversário de namoro, estão casados há 40 anos, mas ainda agradecem a presença de um na vida do outro no aniversário de início de seu namoro, reúne filhos e netos para agradecer. Nesse dia, o brinde é feito não com champanhe, mas com o conhecido refrigerante sabor laranja, porque quando começaram a namorar, há mais de 40 anos, era comum que o rapaz fosse à casa da moça para pedir autorização a seus pais para namorá-la, e no caso deles, o que foi servido naquela noite foi o dito refrigerante. O refrigerante esteve presente no momento inicial de seu relacionamento, e por isso ele tem um papel especial na memória e na celebração da gratidão pelo casal. Há o caso de um homem que é curado de um câncer há muito tempo. Visita anualmente os enfermeiros que cuidaram dele em sua quimioterapia no dia em que recebeu a notícia de que estava curado. Não os médicos, de quem todos se lembram, mas os enfermeiros, de quem infelizmente nos esquecemos quando somos curados. Criar uma cerimônia de gratidão é anular a força anestesiante que o cotidiano tem sobre nós e que nos inclina à automatização e ao esquecimento. Para criar uma cerimônia particular de gratidão que o tempo não atenue, é preciso, em primeiro lugar, encontrar um motivo para celebrar. A aquisição de um carro novo provavelmente não é um motivo para isso, mas entrar em remissão no caso de um câncer é um forte candidato à gratidão ano após ano. Em segundo lugar, é preciso pensar em um rito específico para a cerimônia, elementos e ações que rememoram o fato, como tomar o refrigerante de laranja no caso do casal, ou a visita anual aos enfermeiros no caso da remissão de um câncer. É preciso definir quem participa dela. Se será só você, você e alguém mais, você e muitas pessoas. Finalmente, é preciso estabelecer uma data e um local para a cerimônia. Será o aniversário do dia em que recebeu a notícia que se tinha câncer, e sua luta se iniciou, ou do dia em que recebeu a notícia de que estava curado, e sua luta se encerrou. Irá visitar os enfermeiros no hospital, ou os convidará para irem à sua casa. Mas se você acha difícil criar uma cerimônia e reconhecer um motivo especial para celebrar sua gratidão, há uma festa a que todos estamos tão acostumados que simplesmente nos esquecemos que é uma cerimônia de agradecimento, a celebração do aniversário. É muito impressionante que haja pessoas que não gostem de celebrar o próprio aniversário. Há aqueles que simplesmente não querem lembrar que o seu tempo na Terra está se findando. Há aqueles que se incomodam porque muitos se esquecem de nossos aniversários. Mas há também aqueles que pensam que comemorar o aniversário é um desperdício de tempo. Pensamos que se trata de um equívoco. Não temos o poder de garantir nossa própria sobrevivência. Neste exato momento, um meteoro pode estar caindo sobre nós, e em um segundo não estaremos mais vivos. Felizmente isso não aconteceu. São tantos fatores que conspiram contra nós que é um verdadeiro milagre que estejamos vivos. Um naco de carne mal mastigado e mal deglutido que pode nos asfixiar. A queda em um piso molhado no banheiro que pode levar a um traumatismo craniano. Um elevador que se desprende. Um avião que cai. Um carro que nos atropela. Uma bactéria mortal contida em uma fruta mal lavada. É claro que, estatisticamente, estamos livres desses perigos, mas mesmo assim há pessoas que morrem nessas circunstâncias. Não é impressionante que a maioria de nós não sofra nenhum desses acidentes? O impressionante é que nós, autores, e você, leitor, não estejamos no grupo das exceções, porque alguém tem que estar nesses grupos de risco. É claro que caminhamos em direção à morte, mas estamos vivos hoje. Há um quadrinho do Snoopy em que ele e Charlie Brown estão assentados à beira de um lago. Charlie Brown diz: algum dia todos nós iremos morrer. Snoopy. Ao que Snoopy responde: verdade. Mas todos os outros dias não.
Temos motivos de sobra para agradecer por estarmos vivos, temos motivos para nos sentir gratos em nossos aniversários, e não apenas pelos anos que vivemos. São os amigos e parentes que nos ligam e nos visitam, mas também aqueles que não se lembram de nós, não porque não nos amem, mas porque se esqueceram, em meio aos seus problemas, e que depois se sentirão culpados por terem se esquecido. É o fato de que a passagem do tempo provavelmente nos fez mais sábios e melhorou nossa condição econômica. É verdade que há também a decadência física, e não raramente intelectual e financeira que acompanham nosso envelhecimento. Mas também é verdade que todos nós somos frágeis e carentes, não só os idosos. Nós nos enganamos quando tentamos nos convencer de que nosso destino depende somente de nós quando somos jovens, quando tentamos nos convencer de que não dependemos e de que nunca dependeremos de ninguém e de que temos direito a determinado tipo de vida, como discutimos no capítulo 4, porque é tão difícil ser grato. Ao contrário, participamos de uma linhagem familiar e social na qual uma geração tem que cuidar do bem-estar das gerações que lhe antecederam e das gerações que lhe sucederem, como discutimos no capítulo 3, porque ser grato. Nascemos para cuidar uns dos outros. Mais uma vez é preciso invocar a sabedoria da Bíblia, que afirma ser uma bênção alguém conhecer não apenas seus filhos, mas também os filhos de seus filhos. Este exercício, portanto, é o mais fácil de todos. Simplesmente celebre seu aniversário e, quando fizer, lembre-se de dizer a todos que o parabenizarem que você se sente autêntica e sinceramente agradecido por celebrar mais um ano de vida. 7. Ensine a gratidão a seus filhos. Marcos dá uma maçã a Joana, uma menina de 7 anos. Como ela fica calada diante do presente, sua mãe olha para ela com cara de reprovação e diz: "O que é que a gente diz quando recebe uma maçã?" A menina estende a maçã para Marcos e diz: "Descasca." Às vezes parece que nossos filhos são as pessoas mais ingratas do mundo. Na verdade, elas só tendem a nos imitar, agindo como nós agimos, vendo o mundo com os olhos que nós lhes damos. O último exercício de gratidão não é o último por acaso. Para que seus filhos se tornem gratos, é preciso que você se torne grato antes deles, dando-lhes o exemplo. E isso vale não só para os filhos. Para que os subordinados se tornem gratos, é preciso que o chefe se torne grato antes deles. Para que os alunos se tornem gratos, é preciso que o professor se torne grato antes deles. E, seguindo a teoria aristotélica das virtudes, sobre a qual falamos no início deste capítulo, é pela imitação de seu exemplo que eles aprenderão a ser gratos. Não estudando sobre a gratidão, mas vendo você praticar a gratidão, pois, como diz Comte Sponville, se a virtude pode ser ensinada, é mais pelo exemplo do que pelos livros. Se você quer que seus filhos se tornem gratos, estimule-os a expressar sua gratidão. Estimule-os a agradecer com cartão por um convite dos pais de um colega para passar o final de semana com eles, ou por um presente de aniversário. Mas de nada adiantará fazê-lo se você também não enviar cartões de agradecimento quando receber convites ou presentes, pois o que você pede deles lhes parecerá algo artificial e hipócrita. Peça-lhes também para ficarem um dia sem reclamar ou para escreverem um diário de gratidão. Mas se você não fizer isso antes de exigir que façam, tudo lhes parecerá insincero e sem sentido. Outra possibilidade é inspirar-se no mandamento de Tzedakah, de que falamos no exercício 5, dívida ou dom. Há muitas maneiras de cumpri-lo, mas uma em especial é muito interessante. Há em muitas residências judaicas um pusk, caixa de Tzedakah, um pequeno cofre que fica estrategicamente colocado de modo que todos os membros da casa tenham acesso a ele. Isso estimula as crianças a se envolverem com o mandamento. Você e seus filhos podem colocar nela o troco da padaria ou da lanchonete da escola. E pode combinar com seus filhos que, ao final do mês, o dinheiro que estiver na caixa será doado para uma boa causa. Mas a caixa de Tzedakah pode ter outra função com seus filhos. Se eles forem muito novos para entenderem o que é a gratidão e por que ela é importante, será preciso dar um estímulo extra para eles se engajarem no exercício. Você poderá fazer isso usando o que chamamos de uma caixa de Tzedakah invertida. Coloque uma quantia em dinheiro, em cédulas ou moedas de pequeno valor, dentro da caixa. Combine com a criança que ela irá passar um dia inteiro sem reclamar. Cada vez que reclamar, ela perderá uma quantia do dinheiro que estiver na caixa. O dinheiro que sobrar ao final do dia será dela. Isso ajudará a conscientizar-se acerca de quando ela reclama a cada dia. O objetivo não é que a criança não reclame, mas que ela desenvolva pela imitação de seu exemplo um sentimento. Por isso o importante é que você dê o exemplo. Se ela ficar um dia sem reclamar, você deve fazer o mesmo. E quando você for escrever seus cartões de agradecimento, estimule-a a fazer o mesmo junto com você e depois vá com ela aos correios. Permita que ela aprenda com seu exemplo em tudo que fizer de bom. 2. Dicionário etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 3. Segundo tenor nascentes, a origem etimológica da palavra é um pouco obscura, referindo-se, provavelmente, ao mel separado da cera sem cera. Sine cera, puro. Sincero é sem cera. Também se diz que antiquários maquiavam com cera jarros e outros objetos de porcelana, quando estavam trincados antes de vendê-los. Portanto, nesses casos, sem cera dá a entender sem enganar alguém. NP. 4. Malba Tarra é o pseudônimo do escritor brasileiro Júlio César de Melo e Souza, morto em 1974. Acho que o Luiz Marcelo caiu, Elaine. Eu tô achando também, tô procurando aqui. Mas Mas eu tô vendo ele aqui como host. Não é você que abriu a sala dele, né? Não, ele está Então, conectado com uma. Ah, então ele está aqui, sim. Interessante, né? Eu estava aqui pensando, muito obrigada pelo jantar. E aí eu fico pensando, eu nunca tinha parado, né, para pensar nisso. Mas é por aí, porque eu sempre agradeci mesmo. Ai, mãe, nossa, muito obrigada, a comida estava deliciosa. E a gente sem querer, é aquilo mesmo, né? Aquilo que a gente passa consciente, inconsciente, pensando ou não pensando, é
o que vem. Então, a gente precisa ficar bem atento, né? E eu falo, nossa, agradecer mesmo todos os dias, né? Porque a gente está respirando, simplesmente porque a gente acordou respirando, né? E porque a gente tem a chance de tornar o dia melhor, de alguma maneira, né? Fazer a bondade, ajudar alguém. E quando a gente, né, faz a questão da caridade, que a gente se doa, é bem isso mesmo, né? A gente se sente grata por poder ajudar, por poder contribuir. Isso é um sentimento muito, muito bom, né? É verdade. Muito bom esse sentimento. E eu aprendi também, nos tempos mais para cá, né, depois de tantas dificuldades que estão passando, todo esse momento, principalmente, assim, uma delas, ao dormir, eu sentia como é gostosa a minha cama, agradecer pelo meu colchãozinho, que é tão fofinho, que é tão gostoso. Então, eu pegava um hábito de ter alguma coisa que eu lembrasse ali, que eu não ia dormir automaticamente sem agradecer por aquilo, por aquele dia. E já há alguns anos também, eu e o Messias, né, meu marido, você vê que a oração da gente todos os dias de manhã, mesmo quando ele está em São Paulo, eu estou aqui. E nós aprendemos a não ficar pedindo, é só agradecer. Só agradecer. A oração é só de agradecimento, não pedir. Foi tudo, e tudo tá vindo, e tá assim tão leve, de vez em quando eu falo assim, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, nossa, mas como que tá vindo isso? E como que acontece? Vamos viajar, vamos sei o quê, vamos fazer assim, as coisas vêm acontecendo, vão acontecendo assim, né? As bênçãos de Deus aos poucos, e constante. É muito bom isso, agradecer. Aí, Luciane, quer completar alguma coisa? Está emocionada? Então, ouvindo, eu estou emocionada hoje mesmo. Esses dias eu tenho uma filha que mora em Guarapuava, eu moro em Capão Bonito, interior de São Paulo. E eu fui para a casa dela, ela falou assim, mãe, como que a senhora fez para me educar? Eu quero fazer igual a senhora. Eu falei, não sei, filha, eu não sei como foi, mas eu quero fazer igual, porque eu percebo que foi tão bom que eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo, mesmo estando longe da senhora, eu sei o que eu posso, o que eu não posso, eu sei agradecer, eu sei, daí eu falei assim, não sei, é algo que a gente faz sem perceber, né? É algo que eu aprendi e fui passando, mas não sei como dizer, e daí aquela hora que o Evaristo veio aqui, não sei, eu senti algo tão, tão gostoso aqui dentro, de ouvir que a gente está acertando, né? É uma gratidão muito imensa a Deus, porque se não fosse Deus, com certeza a gente não acertaria. E mesmo a gente sendo falho, ainda a gente está acertando. E daí ela falou assim para mim, mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. E antes de começar o curso, eu passei por um período muito difícil, eu tive muitas crises de ansiedade, eu cheguei a tomar 14 comprimidos, e eu sempre fui de bem com a vida, mas aconteceu algumas situações que eu não consegui resolver e caí. E percebi, daí conheci o curso e resolvi fazer, mesmo sem poder, resolvi fazer, fiz um empréstimo e comecei o curso que me fez muito bem. Agora eu não tomo mais nenhum ansiolítico, só que eu sempre falei assim, ela falava, mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Os três falando, e eu falava, não sou. Não sou, eu sempre me achei culpada. Eu sempre achei que tudo que eu fazia ainda faltava alguma coisa. E aí, nesse final de semana que eu fui para lá, ela falou, mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Eu falei, sou mesmo, filha. Mas estou ficando cada dia melhor. Ela deu um grito, nós estávamos no shopping, ela deu um grito, mãe, a senhora aceitou que a senhora é a melhor mãe do mundo? Eu não acredito. Falei, então, eu tenho falhas, mas eu sou a melhor mãe. Eu procuro ser a melhor mãe que eu posso.
e ela percebeu que eu melhorei, né? Que eu me curei disso, de não aceitar que eu posso ser a melhor mãe do mundo, que eu sou a melhor mãe, mas foi sempre agradecendo, e essa gratidão que eu não percebia que eu tinha. Essa gratidão que assim, eu vou caminhar, coisas que eu fiquei sem fazer durante muito tempo, eu vou caminhar, eu olho para o céu e falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso, olha que pintura o Senhor já colocou para mim. Já cedo, é aquele céu. E daí hoje de manhã eu vim para a mentoria, aí eu falei, Sara, que eu tenho uma de 11 anos também, Sara, a mãe já vai descer, não demore para a gente ir caminhar. Aí eu vi o céu laranja, aí ela gritou, mãe, o céu tá laranja, venha ver que lindo. Eu falei, tira uma foto para a mãe, porque aqui de baixo não dá para me tirar. Então, sem eu perceber, nessa conversa que nós estamos tendo, eu estou passando a gratidão para eles. Eu estou ensinando a gratidão. Mesmo sem querer, né? Está sendo automático. E principalmente gratidão por esse grupo. Eu não participo ao vivo muitas vezes, mas eu sempre estou acompanhando e eu sou grata a Deus por ter vocês na minha vida. Tá com a foto dos 3 ali atrás, não tá no armário? A foto dos 3 ali? Eu com os 2 menores. Filho, pega a foto lá que tem a Camila junto, fazendo favor. Lá vem ele de novo. Evaristo! Rei Evaristo! Na paradora aqui? Evaristo Rei. Isso. A minha mais velha tem 20 anos. Tchau. Que lindo o quadro. Família linda. Obrigada, Parabéns. gente. E parabéns por você aprender a aceitar que você é merecedora disso. Luiz Marcelo há muito tempo vem me ensinando isso e a sua filha estava te ensinando isso e você não percebia, até você perceber que você tinha que aceitar o quanto que você é merecedora de toda a gratidão que ela te deve, que ela está te oferecendo, né? Te retribuindo pelos anos de criação que você deu a ela. Os filhos aprendem muito isso, tá nos dando muito, não sei se não é todos, né, a maioria, mas principalmente quando eles estão passando as dificuldades fora, longe da gente, né? Minha filha, quando foi para a Índia e morou 6 meses sozinha lá e coloquei no avião, lembrando assim que ela me emocionou muito a mim e o pai, quando ela mandou um e-mail de muita gratidão, mas a gratidão mas não por aquilo que ela estava vivendo lá, mas porque ela já tinha vivido antes aqui com a gente e a gente estava apoiando ela. Então, foi muito emocionante também. Gratidão. Só estava tomando lambada lá, né, na Índia. Aí os pais ficam tudo dando valor aos pais, porque estão lascados lá, né, no exterior. Eu ia falar, a sua filha mais velha é sua cara, né? Xerox sua, né? Luciano. A mais velha é sua Xerox, Luciana. Sua filha mais velha. Na verdade, a mais nova é a minha cópia. A mais velha, ela é mais morena. Essa aqui, ó. A mais velha. Aí a mais nova... Eu achei que é você que está aí nessa foto na frente, né? Eu que estou aqui. Achei que era sua filha. Aqui foi antes da crise que eu tive, gente. Eu fiquei 30 quilos mais magra. Aí eu tive a crise de ansiedade, engordei 36 quilos. Passei um período bem complicado, que agora é aprendizado, né? E estou aí. Estou aprendendo, todo dia aprendendo, lutando contra a minha mente, lutando contra a vontade de ficar na cama, a vontade de comer errado, mas estou aqui. Então, vai aqui uma chave para você. Bora, manda. Nada contra, sempre a favor. Se você tiver no... Você falou, estou com a luta, eu já estou lutando contra.
Nunca contra, sempre a favor. Se você tiver contra, você está no negativo e reforçando ele. Sem saber. Porque você tá girando nessa energia. Então, não é contra comer besteira. É a favor de comer saudável. É a favor de dar uma volta na quadra. De mexer o corpo, entende? É a favor de bons pensamentos. É a favor de afastar aquilo que não é bom, mas colocar o que é bom, entende? Você entende? Entende a chave que eu estou te dando? Ah, você entende a chave que eu estou te dando? O microfone tá longe. Mas você escutou bem? Deu para escutar? Escutei. Pegou a chave que eu estou te dando? Peguei e já vou utilizar. A gente não pode reforçar as contas negativas que estão vindo e etc. As cobranças, etc. É aquilo que você quer que seja. Tá? Reforça o que você quer que seja. E se visualiza também na sua versão, na sua melhor versão. 40 quilos mais magra, ou sei lá quanto, não importa, 25, sei lá quanto você já perdeu. Para minha primeira meta, faltam 17. Bora lá. Você controlou sua ansiedade? Com remédio ou sem remédio? Não, sem remédio. Com remédio não adiantou nada. Foi pior para mim. Eu fiquei 2 anos e meio dependente química, né? Porque eu tinha enxaqueca todos os dias. Eu tive muitas crises. A perninha não parava. Fiquei muito mal mesmo. Aí, do dia 17, eu comecei o curso. Qual curso você está falando? Final de janeiro. Que curso você está falando? O 10 em 1. O 10 em 1 do ano passado. Não, desse ano. Tá. Janeiro agora que eu comecei. Uhum. E daí, do dia 30 de janeiro, eu resolvi que eu não ia mais tomar nenhum ansiolítico. Aí eu parei, falei, não vou tomar mais. E vou cuidar da minha vida. Saí do caixão de verdade. Ótimo. Tá bem. E você descobriu o que estava te causando ansiedade? Eu sempre me culpei muito. Eu me culpava eu achava que eu não era uma boa mãe, não era uma boa filha, que nunca valorizei o meu casamento como tinha que ser valorizado. Eu achava que eu era a melhor, eu trabalho, eu ganho, eu consigo. Eu tô com você hoje, mas amanhã eu não tô. Dane-se. Que forte isso. Mas daí eu fui acordando e percebendo que eu sou dependente de Deus, que eu tenho que aprender a ser igual a Deus. Isso que eu tenho aprendido. Então, quando você fala tudo isso que você está trazendo, quando você fala, ou falava, né, não sou uma boa mãe, automaticamente você está dizendo, ou você está se cobrando de como ser uma boa mãe. Entende? Uhum. A ansiedade, ela tem a ver com uma projeção que você faz de você que você não vê que é. Pegou? Você inconscientemente está fazendo isso que eu estou falando, mas eu só estou te dando consciência. Eu quis me certificar se você tinha consciência disso.
A ansiedade é você estar no futuro e Uhum. não no agora, entende? Projetando uma coisa que você quer ser e que às vezes você já é, que é o que você se deu conta. Eu já sou, já está acontecendo. E tem coisas que precisam acontecer que não estão acontecendo porque eu estou com uma visão distorcida, que era o seu casamento, por exemplo. Estava desajustada as coisas, entende? E você percebeu isso, né? Então, só estou te dando consciência disso, entendeu? Porque você é muito intuitiva. Você vê a questão da sua educação, a questão de vou largar os medicamentos, vou fazer esse curso, nada te validava racionalmente, era intuitivamente. Tudo que você vai meio que intuitivo. Está claro isso na sua fala. Tem uma intuição aí, um faro. Vou por aqui. É assim? Fale mais. Fale mais, por favor. Você é intuitiva? Agora não sei. Não. Uma pessoa que não é intuitiva é racional, é metodológica. Você não é metodológica, você não tem uma metodologia de ensino com seus filhos. Você vai pelo coração, pela intuição, por aquilo que é. Entende? Então você vai caminhando. Mas precisa estar trazendo consciência para esse lugar. É isso que vai te firmar. A consciência vai te firmar, vai te fundamentar. Tomar consciência do processo. Como a sua filha está te chamando a atenção. Como é que você me educou que eu quero saber para eu me educar? Isso é metodologia. Isso é princípio, entendeu? Você tem que se questionar quais são os princípios que eu dei para minha filha. Né? O que é que são princípios importantes que eu passei para ela, naturalmente? Porque tem a ver comigo, tem a ver com a minha criação. Isso é fundamento, né? Está se fundamentando. E aí, você passou a olhar o aqui e o agora. Olhar para você, olhar para o céu que está aí, não para o céu que vai ser. Eu escrevi muito no grupo esse final de semana, isso que você está colocando, que nada substitui essa conexão com o Deus vivo. Nada é nada. Nenhuma Bíblia substitui. E isso não invalida a Bíblia. Não invalida a Bíblia, entende? Mas ela está depois, entende? Da conexão com o Deus vivo. Essa que você se referiu com o céu e assim por diante. E as pessoas precisam tomar consciência disso. E você só tomou consciência disso pelo processo que você passou. Você passou por um processo de cura, Luciana. Por mais que pareça de doença. Você se curou de uma série de... Agora eu entendo que foi um processo de aprendizagem. Cura. Cura. Você se curou de uma série de coisas. E gratidão pela partilha, e como a Rita de Castro está colocando, gratidão pela partilha, né? Pela generosidade de partilhar a sua história, seus filhos, né? De uma forma generosa. Muito legal. Obrigada eu, gente, por poder falar aqui. Está sempre aberto. Esse é o canal. É o nosso canal. Eu nem sei se a gente terminou. A gente não terminou de ver, né? Falta um pedaço ainda, né? Eu acho. Era só 12 A última minutinhos. parte. Falta a última parte. Falta né? 7 minutinhos. Vamos ver os últimos 7? Bora lá? Pode ser. Muito bom, muito bom.
Bônus. Como agir com os ingratos. Afastar-se dos ingratos. Immanuel Kant dizia que gratidão consiste em honrar uma pessoa em virtude de um ato de benemerência que nos dispensou, e que ela é um dever, quer dizer, não é meramente uma máxima da prudência, não algo que seja meramente aconselhado, mas um mandamento de cumprimento obrigatório. No entanto, como observou Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, a gratidão representa um dever que se deve cumprir, mas não um direito que se possa exigir. Não há como impedir que as pessoas sejam ingratas, conosco ou com os demais. Devemos, inclusive, contar com a ingratidão da maioria das pessoas, como sugerimos no capítulo 4, porque é tão difícil ser grato. Há uma história no Evangelho de Lucas que ilustra bem isso, o encontro de Jesus Cristo com um grupo de 10 leprosos. Jesus os curou e pediu-lhes que procurassem o sacerdote em Jerusalém, para que ele atestasse a cura e os declarasse purificados, como exigia a lei de Moisés. Lucas conta que um dentre eles, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em altas vozes. Lançou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, rendendo-lhe graças. Ora, era um samaritano. Então Jesus disse, acaso os 10 não foram todos purificados? E os outros 9, onde estão? Não se achou ninguém entre eles para voltar e dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. A gratidão é mais comum que a gratidão, e é prudente contar com ela. Se com Jesus apenas 10% dos leprosos foram gratos, imagine como será com você e conosco. Que a ingratidão é mais comum também é o que ensina a fábula O Viajante e a Víbora, de Esopo. Um viajante encontrou uma víbora congelada durante o inverno. Sentindo pena do pobre animal, ele a colocou sob sua roupa para aquecê-la. Quando se descongelou, a víbora picou o viajante, que aprendeu tarde demais a contar com a ingratidão dos outros. Sendo assim, é preciso saber reconhecer o ingrato, e a parábola do filho pródigo ajuda-nos a reconhecê-lo e a entender a dinâmica que conduz algumas pessoas da ingratidão à gratidão. Contou Jesus que um pai tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai fez para eles a partilha dos seus bens. O filho mais moço partiu para longe do pai e gastou todos os seus bens, até se encontrar em uma condição de indigência. Não tendo sequer alimento, ele pensou, quantos operários de meu pai têm pão de sobra, enquanto eu aqui morro de fome? Vou ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus diaristas. Quando ele vinha ao longe, o pai correu emocionado até o filho e o abraçou. O filho mais moço começou a dizer o texto que decorara, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Antes que o filho completasse a frase, pedindo que o tratasse como a um servo, o pai o interrompeu, e pediu a seus servos que o vestissem com a melhor roupa possível, e que preparassem um banquete para ele. Quando o filho mais velho chegou, ficou amargurado, reclamando, e disse ao pai, já faz tantos anos que eu te sirvo, sem ter jamais desobedecido às tuas ordens, e a mim nunca deixa um cabrito sequer para festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, mataste o bezerro gordo para ele. O pai então respondeu que o filho mais velho sempre estivera com ele, mas o mais novo era como um morto que voltará a viver, e era preciso comemorar esse fato. Podemos fazer uma leitura dessa parábola a partir do tema da gratidão, sem prejuízo das outras leituras dessa pérola narrativa. Aqui há um primeiro indício de quem é o filho ingrato. O ingrato diz que ele tem direito ao que recebe, e isso ocorre tanto com o filho mais novo, que pede que o pai divida a herança antes mesmo de sua morte, quanto com o filho mais velho, que se amargura porque entende que teria direito a um cabrito e a muitas outras coisas, como fica subentendido. Há outro indício da ingratidão de ambos os filhos. Aparentemente, eles achavam que podiam sentir mais prazer longe do pai do que perto dele. O filho mais novo, que partiu para longe do pai em busca de prazer, e o filho mais velho, que desejou celebrar com seus amigos e não com seu pai, mas nunca teve coragem de fazê-lo. Mas há uma diferença entre ambos os irmãos. O filho mais novo descobriu, ao final, que não são simplesmente os bens materiais finitos do pai, mas o trabalho, a ação infinita realizada pelo dono da fazenda. O pai que provia tudo para ele. O filho mais velho, no entanto, viu-se como se ele próprio fosse a causa da abundância dos bens do pai, ou pelo menos, um fator essencial para seu sucesso. Por isso, há uma dinâmica diferente entre ambos. O filho mais novo tem sua soberba vencida, enquanto o filho mais velho não muda seu sentimento. O filho mais novo passou da ingratidão à gratidão, enquanto o filho mais velho continuou tão ingrato como sempre foi. Só não teve oportunidade em que manifestasse sua ingratidão antes, não se vinculando nem ao pai, nem ao mais novo, a quem ele não chamou de irmão, mas de esse teu filho. O filho mais novo, ao contrário, em total dependência, se mostrou disposto a vincular-se novamente ao pai, mesmo na condição de servo, se fosse a única que lhe restasse. Já que não podemos evitar que as pessoas sejam ingratas conosco, há muitos modos de se lidar com ingratos. Antes de mais nada, alguém que age com ingratidão é alguém que também age com estupidez, com certa inabilidade para o trato social, pois lhe teria sido muito mais útil se, mesmo não se sentindo grato, aparentasse sê-lo. Por que você quereria se aproximar de alguém que tem não uma, mas 2 falhas graves, a ingratidão e a inabilidade social? A primeira maneira de se lidar com pessoas ingratas é se afastando delas, porque são egoístas e ineptas, incompetentes para a vida, como já observou Goethe. Para quem a ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Nunca vi homens competentes serem ingratos. Ingratidão é coisa de quem não pensa. O monge Ansel Brun nos lembra que quem pensa devidamente é também ingrato. A pessoa ingrata não pensa corretamente em sua vida. Não se trata de fazer um sermão para essas pessoas, o que geralmente é inútil, pois se são soberbos, por que deveriam ouvi-lo? Mas simplesmente de se afastar delas aos poucos. A sabedoria bíblica no livro dos Provérbios recomenda: não te faças amigo de um homem iracundo, nem andes com o violento, para que não te habitues aos teus caprichos, nem armes uma trampa, armadilha para ti mesmo. O mesmo vale com o ingrato, servir os ingratos. Se essa estratégia vale para alguns ingratos, não vale, no entanto, para todos. Por exemplo, como agir com um filho ingrato? Dificilmente um pai ou uma mãe abandonaria um filho ingrato, e sempre se conta com a possibilidade de que o filho ingrato aprenda com seu erro e acabe se tornando grato. Mas até lá, como devemos proceder? Identificado um ingrato a quem amamos, como um filho, uma maneira de agir é aplicar na relação com essa pessoa um princípio básico do hinduísmo chamado Svadharma. Começamos este livro contando a história do arqueiro Arjuna, que, ao se deparar com amigos, parentes e mestres nos 2 lados da batalha, ficou imobilizado, pois não queria ser ingrato com nenhum deles. Krishna, então, disse-lhe que deveria aplicar Svadharma à sua ação para que pudesse compreender de modo mais claro o que de fato estava envolvido. Arjuna deveria fazer o que Krishna lhe pedia, engajar-se com seu arco e flecha ao lado dos Pandavas, simplesmente porque esse era o desejo de Krishna, independentemente das consequências da ação para o próprio Arjuna. Svadharma significa agir com desapego pelas consequências da ação, sem ter em vista a retribuição que dela pode advir, porque essa é a coisa certa a se fazer. É o apego às consequências da ação que produz a confusão em nossa mente e nos impede de agir corretamente. Krishna disse: cumpra o seu dever, ainda que seja humilde, e não o dever de um outro, ainda que seja grande. Morrer realizando o próprio dever é vida, viver realizando o dever de um outro é morte.
O princípio moral que Krishna estabelece é faça a coisa certa, ainda que nenhuma consequência ou consequências ruins. Como ser odiado por um filho que é disciplinado pelo pai, decorra disso. E fazer a coisa certa é fazer o que é necessário para alguém, não necessariamente o que essa pessoa deseja. Como ensina James Hunter no clássico da literatura corporativa O Monge e o Executivo. Como líderes, os pais devem servir às necessidades de seus filhos, mesmo quando não correspondam a seus desejos, e mesmo quando não se mostrem agradecidos pelo seu comportamento. Essa ideia estrutura ainda o budismo clássico. No Dhammapada, Buda reivindica para seus discípulos que eles expressem amor entre os homens que os odeiam, e que, em suas ações, eles devem abandonar a raiva e abrir mão do orgulho. O sofrimento não pode ferir o homem que não está preso a nada, que nada possui. Quem não tem nada, nem soberba, nem orgulho, nem raiva, nada pode perder. Há uma história de Malbatarram, chamada Ingratidão Exigida, que ilustra isso. Um viajante presenciou um velho sheik atirar um punhado de moedas de ouro aos pés de um mendigo. O mendigo gritou: Allah te castigue, velho nojento. Longe de mim, podridão. Possa o fogo do maligno livrar-nos de tuas mãos pestilentas. Ao ouvir isso, o viajante estava prestes a espancar o mendigo em represália ao que ele dissera a seu benfeitor, quando o mendigo lhe pediu que não batesse nele, pois era o sheik que exigia dele esse comportamento. Não acreditando, o viajante perguntou ao sheik se isso era verdade, e este respondeu: não lhe mentiu o mendigo. Fui eu mesmo que lhe impus, não só a ele, senão a todos a quem valho, aquele modo de proceder. E a minha exigência não passa de um egoísmo gerado pela minha filantropia. Não tem conta aos lábios sedentos a que cheguei um púcaro, vasilha d'água de todos, porém, estancada a sede. Só recebi as mais cruas provas de ingratidão. Passada a hora da necessidade, passava a lembrança do benefício. A princípio, meu filho, doíam-me as injustiças daquele que eu beneficiava. Vinham-me ímpetos de transformar os meus sentimentos de piedade nesse indiferentismo com que a maioria dos homens aprecia as misérias de seus semelhantes. Repudiando, porém, essa fraqueza que me assaltava quando me feria uma ingratidão profunda, deliberei habituar-me a receber tais pagas. Comecei a exigir, de todos quantos receberam qualquer auxílio meu, que me deem desde logo o que iriam dar mais tarde, uma ingratidão como paga. Nem havia mais surpresa e sofrimento para o sheik, nem ele deixava de fazer o que era o certo. Isso é Vadharma. Krishna ensinou a Arjuna que um dom é puro quando é dado de coração para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo, e quando não se espera nada em troca. Mas quando é dado esperando-se algo em troca ou tendo-se em vista uma recompensa futura, ou quando é dado sem se desejar dar, ele se origina da paixão e é impuro. E um dom dado à pessoa errada, na hora errada e no local errado, ou que não venha do coração, e é dado com desprezo orgulhoso, é um dom da escuridão. Para quem não espera ser recompensado, o destino é-lhe sempre favorável. Faça o certo, sem esperar recompensa por isso. Se somos odiados por aqueles a quem amamos, devemos amá-los, e não os odiar, servi-los em suas necessidades, e não os abandonar a própria sorte, pois se perto deles é difícil corrigi-los que dirá longe. O nome disso é amor. O nome disso é graça. O nome disso é gratidão. FAN. Cias. Geral. Há muitas fontes não ortodoxas, fora dos ensaios de filosofia e dos grandes livros religiosos da humanidade, largamente citados e referenciados nos diversos capítulos deste livro, com as quais podemos aprender mais sobre a gratidão e a ingratidão. Uma boa alternativa são filmes como A Cor Púrpura, The Color Purple, de Steven Spielberg, 1985, A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, de Frank Capra, 1946, A Lista de Schindler, Schindler's List, de Steven Spielberg, 1993, A Vida é Bela, La Vita é Bela, de Roberto Benigni, 1997, Ao Mestre com Carinho, Toussaint, With Love, de James Clavell, 1967, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, 1988. A Chegada, A Rival, de Denis Villeneuve, 2016, com mérito, With Honors. Dialéctica Shichian, 1994, Era uma vez em Tóquio. Tóquio Monogatari, de Yasujiro Ozu, 1953. O Clube do Imperador. O que eu mais estou achando incrível é a gente devorar um livro em um dia, em menos de 2 horas. É isso que eu estou achando mais incrível. Tem gente que não lê o livro em 1 ano, cara. É muito doido isso. Teve algo que ele falou agora aqui no começo do bônus, eu ia anotar, acabei esquecendo de anotar. Ah, lembrei. Se 10% dos leprosos, somente 10% agradeceram Jesus, imagina você. Entendeu, cara? Putz, a gente tem que ter essa consciência, entende? De não, de forma alguma, esperar esse retorno, compreender que de 10 vai sobrar 1. De 10 vai sobrar 1. Sempre é assim, não tem jeito. Se você quer ter 10, então você precisa ter 100, que é 10 que vai sobrar. Não tem jeito, cara. Eu falo isso para o pessoal que trabalha comigo. Nós estamos lá com nossos 10, 12, 13 visualizações no YouTube. Porque nós temos 1.000. Quer ter mais? Vamos colocar mais. Entendeu? 2.000 vai ter 20, 3.000 vai ter 30. É uma métrica na história. Esse é um sistema. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode estar refém de expectativa. Isso gera ansiedade, por exemplo, entendeu? Expectativa de aprovação dos outros para a gente, da nossa ação. Expectativa. Expectativa é uma merda. Você tem que trocar isso por perspectiva. Aquilo que você vê, que você sabe, entende? Você vê claramente aquilo. Eu sei o que é.
expectativa é boa? É. Mas sabendo que é um vir a ser algo, que você não aposta suas fichas. É algo que vai vir a ser. Tá tudo bem. Então você não vai gerar nada. Você sabe que pode se concretizar ou não. Perspectiva, não. Você está vendo claramente. Tem dado, fato, dado de realidade, fato. Então foi muito legal ter estudado isso, né? Que é essa parábola dos leprosos mesmo. Pois ele fala sobre a Juna, né? Também de novo. Interessante esse livro, porque ele traz essa questão da ingratidão acima de tudo, né? Da pessoa ingrata. Tem uma falha no dar e receber da humanidade. As pessoas, elas não sabem receber, né? Você fala assim, nossa, como você está bonita, a pessoa automaticamente olha para você e fala, você também. É muito, muito doido isso. As pessoas não sabem receber o elogio. Sempre se coloca no diminutivo, né? Menor que o outro e não consegue receber. Para não ficar em acima. dívida. Para não ficar em Exato. dívida só. É isso, entendeu? É para não ficar em dívida que a pessoa faz isso. Normalmente. É. Acho que a sensação de estar endividado com o outro é ruim. Acho, não é? Então, não é, né? É exatamente, você está caindo na armadilha aí, né? Não é. Tá tudo bem, porque você não está em dívida com nada. Você se sente endividado, entende? Mas você não está com dívidas, não é porque o outro. Esse é o gatilho da reciprocidade que a gente usa, né, em venda. E pode usar isso de uma forma maléfica, né? De você deixar o outro grato com você e refém de você, né, desse lugar. Bem interessante esse livro. Ele é simples, rápido. Tem algumas coisas, né, como eu pontuei, que precisa ser levado em consideração. Tem algumas falhas de princípio mesmo, mas ele é muito interessante. Bem interessante. Sobre essa questão da ingratidão, do dar e receber. Muito bom. Algo mais, queridos? Querem trazer algo mais? Não? Outra coisa que eu ia dizer. Outra coisa que eu ia dizer, que é muito maluco isso. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso para colocar de uma forma adequada. Às vezes as coisas acontecem, não é por falha, mas é porque precisam acontecer num estado evolutivo. O que eu estou querendo dizer para vocês? Essa última parte era a parte mais importante para uma pessoa que estava aqui na sala escutar, que saiu exatamente antes da última parte. Então, você pode olhar isso de uma forma, olha aí, tá vendo? Ficou até agora e foi embora na hora que precisava escutar isso. E aí você tá reclamando, né? Tá julgando e assim por diante. Você pode olhar esse lugar no sentido de dizer, não era para essa pessoa escutar isso. Ela saiu no momento que tinha que sair mesmo, porque ela tem que continuar vivendo esse processo. E tem a ver hoje com a Aliança 559. A pessoa fez exatamente essa pergunta para mim no programa. Porque trouxe um versículo do Salmo que a gente leu hoje, que foi o 120, dizendo: eu comungo com a paz, falo da paz, mas aqueles que estão comigo falam da guerra. Como inverter essa situação? E eu falei exatamente isso. Né? Você está comungando com pessoas que falam de guerra, porque você está vibrando nesse lugar. Tem que mudar.
tem que estar com pessoas que querem cuidar de você, que amam você. Não é... E aqui ele passa sobre isso, sobre o cara que deu esmola e jogou no pé do cara. E ele falou assim, Deus me livre de você e guarde, né? Você que siga seu caminho. E o inverso é verdadeiro. Não é dar esmola, entende? Ele passa também por isso. Gratidão, você ajudar, ter benevolência, não é você, primeiro, alardear, segundo, ficar dando esmola para os outros, né? Precisa ter sentido nisso. É aquele lugar em que você... O que você vai fazer? Você vai dar o peixe ou vai ensinar a pescar? As pessoas não estão a fim de aprender a pescar, entendeu? Então, para mim, Luiz, vão tudo se lascar. Hoje, cara, sem culpa alguma. Sem culpa alguma. Ah, o senhor pode dar não sei o quê, papá? Eu posso ensinar você. Você quer trabalhar? Quer aprender alguma coisa? Não, porque eu preciso pagar só não sei o quê. Bom, é com a sua produção que você vai sair desse lugar. Então, quer produzir comigo? Pergunta quantos que vem. Não vem. Um cara que me abordou no Instagram há um tempo atrás. Teve uma onda assim, de pessoas me abordando no Instagram. Aí teve um cara que me abordou no Instagram. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, não sei o quê, porque eu estou endividado, estou com isso, estou com aquilo, tarará, tá. Aí eu falei para o cara, me escreve no WhatsApp. Aí ele me escreveu no WhatsApp, eu falei, eu quero te dar um curso que você vai aprender formas de você ganhar dinheiro na internet. Mas você tem que me prometer isso, isso, isso. Cara, era o telefone. Passou um tempo, uma mulher me escreveu. Aí eu falei assim, eu não estou entendendo. Não, era fulano de tal que estava me escrevendo. Tarará. Ele falou, é meu filho. Eu falei, então deixa eu te dizer para você, seu filho é muito ingrato. Seu filho isso, você precisa tomar cuidado, não alimenta isso nele, tarará, o senhor tem razão. Então, ajudar não é dar esmola, cara. Ajudar não é dar esmola, entendeu? Ajudar é você fazer a pessoa aprender a pescar. Só se ela estiver numa linha de sobrevivência, miséria total. Aí é outra história. Nós estamos falando de um outro lugar, mas não é o que acontece geralmente. Não é o que acontece geralmente. Ok, amados. Alguma pergunta? Que não quer calar? Será que Evaristo tem alguma pergunta para mim? Não. Tá bom. Fiquem bem e a gente se vê amanhã, então, no livro novo, 7 hábitos de alguma coisa. Nós vamos ler os 7 hábitos de alguma coisa. Tá bom? Vai falar quais são os 7 hábitos. Gratidão, abraço. Um abraço para vocês também, gente. Um beijo. Valeu. Lindo dia. Tchau. Tchau.